tu conhece, que é 18 anos usuário de crack e dá uma volta por cima, vira um influenciador digital e hoje é explodido aí no Brasil inteiro. E aí ele falou, agora tu é meu empresário. Ah, beleza, vamos lá, né? Aí deu uma, duas, ele fez umas lambanças lá, eu falei, cara, se é assim, eu não vou ser. Ah, dá pra viver de influencer sem ter um empresário? Cara, no começo tu até vai. Vai chegar um momento que não. Contratar só influencer top e fazer uma campanha de tráfego pago tem um resultado muito maior. Tráfego pago é um caminho para crescer na internet? É, desde que não seja impulsionado. Ele é um público totalmente frio, então tu vai botar uma graninha ali, beleza, até pode vir para tua base, mas não vai converter. Não é o seguidor engajado que tu precisa. O digital hoje ultrapassou o tradicional, justamente porque não é empírico. Mas agora a gente vai viver a descentralização da internet. Antes de começar o podcast, eu preciso agradecer meus parceiros, Boutique do Sushi e Kombi Garage Bar. Sempre consegui ver a mesa aqui do podcast recheada de coisas, né? De sushi, de hambúrgueres, batatas. 2 parceiros fortalecem muito a gente. Nosso convidado agradece, né? Também a Primata que me veste. Sempre que eu estiver fazendo um episódio, camiseta, boné ali, é a Primata que fornece pra mim. Pra quem curte um streetwear, perfeito, demorou. E também, eu tive que colocar minha camiseta, meu uniforme, que eu também me patrocino, no mínimo, né? Que para quem precisa de uma mentoria aí para empresas aí locais, né? Treinar os seus funcionários na fotografia, no vídeo, na edição. Juan Gullit Produções Audiovisual. Valeu, fique com o episódio. Fala galera, sou o Juan Gullit, bem-vindo a mais um episódio aqui do Under Podcast, num formato novo, espero que vocês gostem. Mande comentários aí no chat aí, a gente vai estar respondendo vocês, tá bom? Sou o Juan Gullit. Natan Petruccelli na área aí, com meu Boa. parceiro de longa data. Esse cara é interessantíssimo. Boa. Pô, Gustavo, é a segunda vez que ele vem aqui no Under. E você veio com sua esposa, né, a Jéssica. A gente falar de cerveja. Harmonização, cerveja. Sim, Nossa, da eu hora. metendo um pau em álcool agora há pouco no off aqui. Mas ele pode depois falar um ponto sobre, mas que é legal você contar também sobre isso, né? Mas a gente está aqui para falar sobre o marketing digital, né? Como que o algoritmo afeta aí os influenciadores, os pequenos, os grandes e tal. E eu deixar para o especialista falar. E bem-vindo, tá, mano? Prazer estar aqui de novo e vamos hora. para cima. Boa. Legal. Puder dar uma introdução do seu trabalho, como que você faz, só para o pessoal conhecer esse lado seu que eu não conhecia. Então, é muito louco, porque dá para dizer que é uma transição de carreira, cara, porque eu desenvolvi minha carreira na área comercial, gestão de pessoas, treinamento de pessoas, então viajava o Brasil inteiro a trabalho e tudo mais, e quando comecei a pirar, burnout, aquela coisa, comecei a fazer cerveja em casa, e chegou um ponto que o hobby de fazer cerveja se transformou em profissão. Então, fiz sommelier, fiz mestre cervejeiro, ganhei um monte de medalha. Tanto que eu vim para Itajubá para fazer o start de uma cervejaria aqui. E ainda falei, cara, o meu sonho é botar Itajubá no mapa das cervejas premiadas. Então, foi realizado, deu certo, bombou. Só que, paralelo a isso, aí vem a segunda profissão que tu pergunta, né? E agora, dá para dizer que virou profissão principal. Porque desde 2018, 2019, eu comecei a estudar a internet. Então, em 2014, eu tinha um blog. Aí eu via que a galera não lia e tal, cara, eu vou fazer um canal do YouTube. E é aquela coisa, estruturando devagarinho, sem pressa e tal, e não dava o start. Só que estudando. Então, desde 2018, eu estudo muito marketing digital. Então, eu estou dentro dos processos de mentoria dos grandes players do mercado. Eu só não estou em masterminds ainda, mas vou chegar lá. Mas então, eu estou dentro de vários processos e estudando, conhecendo todas as ferramentas do marketing digital, venda por tráfego pago, como é que funciona o algoritmo, toda essa pegada aí. Então, agora eu faço um parênteses para avançar um pouco. Paralelo a isso, eu tenho um amigo meu de infância que ele explodiu na internet. Ele virou influenciador digital. Hoje ele tem 3,3 milhões de seguidores. Só que eu conheço ele desde moleque. Desde os nossos 14, 15 anos por aí. E ele teve uma infância muito difícil, muito sofrida. E na época nós andava de bike, fazia show, apresentação, campeonato e tal. A gente puxava ele para estar junto com nós. Porque ele era muito pobre, vivia numa condição quase subhumana, desde passar fome, cara, de tudo, assim, uma condição muito difícil. Ele sofria muito bullying, então tinha dificuldade na escola e tudo mais. E quando ele tava com a galera da bike, ele tava legal. Aí nós trazia ele, ele tava bacana ali e tal. Daqui a pouco ele dava outras bandas, cara, era álcool, drogas, caía em outro mundo, né? Chegou num ponto que, cara, sumia a bicicleta dele, a galera se juntava, um dava um guidão, outro dava um quadro, não sei o que, ó, tá aqui uma bike, vem andar com nós. Aí ele tava bem. Roubaram a bicicleta, não sei o que e tal. Aí ele decaía. Chegou num ponto, cara, que ele caiu no crack. Foi 18 anos, usuário de crack.
Então foi um cara que, meu, sobreviveu. Porque quem tu conhece que é 18 anos usuário de crack e dá uma volta por cima, vira um influenciador digital e hoje é explodido aí no Brasil inteiro. Top. Que é o... O Janho. Janho. Ai, que gato. Tem vídeo dele aí. Sobe na edição aí, vídeo dele aí. Ele é uma figura, velho. E eu vi o flow com ele, é muito emocionante, mano. Cara, a história Pesadíssimo. dele é punk, assim, ó. Da hora. Porque... Por que ele explodiu, cara? Primeiro, o conteúdo dele é muito genuíno, cara. Honesto, É né? muito honesto, Ah. é muito verdadeiro. Só que tu vê, ali, ó, é umas piadas meio perdidas. Ah, Irlanda, o ídolo da Irlanda do Norte, a cara é um tonel, mas tá sempre caricato, cheiroso. É muito caricato. Só que quando tu entende que todas essas caricaturas por trás, toda essa história tem um porquê. Sim. Porque era a resposta do bullying dele. Chamava ele de feio na escola, as meninas não queriam ficar com ele e tal. Daí ele dizia, não, mas na Irlanda do Norte eu sou gato. E é o que gera a autenticidade dele, que é sólida, né? Por Totalmente, conta das cara. experiências de vida que ele teve. Totalmente. Isso é Então muito ele foda. tem. Cara, ele foi preso. Assim, ó, é uma história pesadíssima. E tanto que, assim, cara, tá aberto. A Sim, galera sabe, assim, sim, ele não sim. esconde, ele fala abertamente disso, do problema com crack. E não existe ex-usuário, cara. Ele venceu o crack, não usa mais, mas é um dependente químico, né, Sim. cara? Então é uma constante briga e tal. É pro resto da vida, né? Pro resto da vida, né? E ele é um vencedor, cara. Eu sempre digo pra ele, meu, ele é um vencedor. Eu brinco com ele, cara, tu era pra estar morto já, tu tá no Sim. lucro. E não, ele tá aí, cara, e é muito louco. A gente abre o Instagram, o direct, cara, é todo dia centenas de Da hora. mensagem. Ó, obrigado, você me trouxe alegria, você mudou meu dia, eu saí da depressão, eu saí das drogas por causa das tuas brincadeiras e tal. E aí, o que acontece, cara? Em 2021, 22, como eu me mudei lá do sul pra cá, a gente meio que perdeu um pouco o contato. Isso que eu ia perguntar, desculpa te interromper. Eu ia brincar, fazer uma pergunta retórica, né? Meio óbvio. Eu ia falar, pô, você é do sul? Eu falei, óbvio que o cara é do sul, Bate. tá ligado? E aí, como é que hora. conecta a gente de novo, cara? Eu sempre fui. Ele meio que me considerou sempre meio que um irmão mais velho. Que eu era aquele cara da bike, eu puxava ele, pô, mano, o que tá fazendo, cara? Vem Sim. ficar com nós aqui e tal. Então ele sempre me respeitou muito, eu sempre respeitei ele, sempre admirei. A gente teve sempre uma amizade muito verdadeira. Sim. Ele até brinca que eu sou o ídolo da infância dele. Aí, beleza. Lá por 2021, 22, ele já tava explodidaço na internet. E eu vi que o conteúdo meio que começou a dar uma caída. Eu vi, cara, não tá legal. Até por conhecer ele, só em bater um papo rápido, tu vê, pô, tem coisa errada, sabe? Porque tem que tomar cuidado também com aquela ascensão muito meteórica, que depois ela tem E foi exatamente isso, cara. Foi meteórico. Pensa num cara que né? foi pobre a vida toda, Sim. cara, ceifado de quase tudo na vida, nunca teve mulheres já e tal, mas, cara, não era aquela Não coisa é. de ir na balada, ficar com a menina. Não, ele era rejeitado por E outra, todos, cara. com a ascensão também, corre o risco do retorno à substância. Não que ele Exato. vá fazer, eu não o Exato. conheço, mas tem esse risco para qualquer pessoa que já passou pelo vício, né, mano? Exatamente. Ainda mais com grana na conta, tá ligado? E aí, lá por 21, 22, eu chamei ele pra conversar. Eu, mano, o que tá acontecendo? Ah, tá assim, difícil por isso, por aquilo. Cara, eu consigo te ajudar. Então, como eu construí toda a minha carreira dentro da área comercial, gestão de pessoas, treinamento, coaching, cara, aí entra 20 anos de experiência Sim. nessa área. E aí, desde 2019, com as ferramentas da internet. Então, eu tava com uma bagagem muito boa. Falei, cara, eu vou te ajudar. Então, eu passei a dar um direcionamento pra ele. Bacana. Você resgatou ele, né? Na parte digital, né? Oi? Você resgatou ele no digital. Cara, ele já estava explodido quando eu voltei a falar com ele e já estava rodando. Só que ele estava caindo muito. Tava perdendo engajamento, tava perdendo seguidor e tal. Aí a gente... Quando que foi, cara? Teve um primeiro momento que o antigo empresário dele saiu, cada um foi seguir o seu caminho. E aí ele falou, agora tu é meu empresário. Eu, tá, beleza, vamos lá, né? Aí deu uma, duas, ele fez umas lambanças lá. Eu falei, cara, se é assim, eu não vou ser. Não, porque eu sempre fui assim, isso aqui, cara, não vai ser. Eu não vou fazer desse jeito. Caramba, é tipo um Beatle mesmo, né? É um mano? Beatle. É tipo assim, um rockstar que você tem que manter na rédea pro cara não fazer merda, tá ligado? Exato, cara. E aí eu falei, cara, assim não. Daí ele, não, então esse é do meu jeito. Beleza, cara. Aí em dezembro do ano passado, agora, daí ele me chamou pra conversar de novo. Ele, cara, eu preciso de ajuda, tu tem as manhas do negócio, tu já me ajudou bastante e tal, não sei o quê. Quero que tu assuma de verdade como empresário agora. Cara, Legal. beleza, vamos pra cima. Então a gente ainda tá, cara, é recente, porque em dezembro a gente conversou, em janeiro a gente fez o start, então estamos num processo de reestruturação. Mas, cara, o algoritmo é lindo, é 30 milhões de views a cada 30 dias. Sim, e se eu não me engano, desculpa te interromper, você comentou comigo recentemente que o Instagram ele estava se alterando, né? Vai ser Que, muda, né? o que valeria por agora seria autenticidade Exato. e Nós vamos entrar substância, né? Vamos dizer assim. E você me corrige se eu estiver errado. Eu sou suspeito para falar, porque eu sempre trago isso aqui. Eu sou muito fã do Petri, do Aderiva, desde os primórdios, quando ele começou. Se eu não me engano, ele teve no Petri, não foi um abrir de portas? Qual que é o Petri? O Petri é um cabeludo.
tatuado, que tem o A Deriva podcast. Se eu não me engano, eu vi o Jânio lá. É o guarda-chuva do Flow lá. Ou era do Flow? Não, se eu não me engano, ele teve participação, não sei se ele foi sócio, mas ele tinha uma participação no Flow, mas ele sempre se destacou pelo Saco Cheio. O cara é muito doido, tá ligado? Então, assim, a gente conhece ele do submundo. Mas para as pessoas comuns, vamos dizer assim, o Petri ele só surgiu com o Flow e o A Deriva, mas ele tem um submundo de podcast. O Jânio teve lá, se eu não me engano. Cara, é possível. Esse eu não lembro particularmente, mas, cara, ele foi no Flow, foi no Danilo Gentili, foi no... Como é que é lá do... Do Vilela, não, né? Não, do Vilela não, cara, do Pânico. O Pânico. sei, Então, sei. cara, ele teve todo nesses grandes aí. Tanto que, assim, ó, uma galera sempre chama ele pra vir pra cá. E a gente quer fazer aqui pro Sudeste, cara, pô, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, a gente quer trazer ele pra cá, mas ele só subiu aqui quando foi pra esses podcasts. Entendi. Então a gente tá querendo estruturar pra trazer ele pra cá, porque, cara, que todo mundo ama muito ele aqui pra Ele cima. faz né? stand-up também? Não, ainda não, é uma vontade que ele tem, só que ele tem um... Cara, é questão de estruturar, de tu montar um cronograma, seguir uma linha E tal. também o treinamento que exige, porque, tipo, stand-up é muito difícil, tá Mas ele ligado? pode usar a vida dele como várias... Sim. Não, e ele pontas faz pra muito fazer. trabalho, assim, de, por exemplo, cara, visitar centros de recuperação. Cara, ele foi preso no Presídio Central em Porto Alegre, que é pesadíssimo. Ele entrou lá pra falar com os presos, pra falar que ele saiu, que ele venceu e tudo mais. Então, ele faz muito esse trabalho, assim, de... Isso é totalmente bastidor, cara. Isso não aparece nas redes sociais. Ele ajuda a entidade, ele compra carrinho pra não sei o quê. Seria importante mostrar isso tudo também, porque infelizmente a galera compra o tu que sabe eles que é enxergam, muito louco. né, mano? Tu sabe que é muito louco, assim, ó. Já teve situações, a gente subia algum material e aí vem uma enxurrada, cara. Tu não consegue responder. Sim. Eu tô com uma campanha aqui pra ajudar um fulano e tal. Assim que, cara, a gente não consegue postar tudo. E, cara, começaram a atacar ele. Falar, pô, tu só mostra o que tu quer, só quem vai te trazer seguidor, isso aí é fake, não sei o que. Então, cara, é Pesado. tudo no off. Um dia talvez apareça que a gente tenha as paradas organizadas. A gente quer até organizar melhor um formato de conseguir ajudar pessoas, cara, porque ele saiu do nada, cara. Então ele tem isso como missão, Ele ajudar. sabe como é estar na pele, Ele né, sabe como é, situação. cara. Ele E isso sabe. que eu acho que é o que mais... Acho não, eu acredito piamente que o que tem vendido muito são coisas que as pessoas se identificam muito. Então, se eu te admiro e te consumo como conteúdo, é porque eu tenho a identificação contigo. Eu olho pra aquilo e falo, pô, o cara me representa. Eu vi essa semana o Rafinha Bastos entrevistando o Felca, e aí o Rafinha falou que se ele for contar o número de mensagens que ele recebe de pedido de ajuda, ele falou, mano, não dá. Todo mundo pede as coisas, tá É ligado? exatamente isso. E aí ele falou que, tipo, o que ele pode fazer, porque a galera acha que essa turma é muito rica, né? O Rafinha falou, mano, o moleque me pediu um par de tênis e eu fui lá e comprei. Mas assim, é o que eu posso fazer, tá ligado? Tipo, enfim, gira em torno disso tudo que você tá falando. Bem interessante. Como que é empresariar um influencer? Tipo assim, no caso do Jan, como que funciona o processo todo? Cara, é extremamente complexo, porque são muitas ferramentas que tu tem que estar usando. Então é muita estratégia. Então o que funcionou lá quando ele explodiu, hoje já não funciona mais. É o que tu falou. É a mudança, né? O algoritmo muda e ele não muda porque ele é inimigo das pessoas. Cara, não. Basicamente, o que é? Você tem uma ferramenta. Então, por exemplo, quando estourou o TikTok. Cara, quantas pessoas explodiram só fazendo dancinha ali que não era conteúdo nenhum? As lives de NPC, lembra? Mas o que ridículo, acontece, velho. cara? O algoritmo estava querendo crescer. Sim. O algoritmo estava ali trabalhando para isso. Não tinha base de criação lá dentro. Só que diferente do Instagram, o Instagram ele já não cresce mais. Ele já tem um número de usuários que tá meio que lá no topo. Hoje todo mundo tem Instagram. Então o que acontece? É um monte de gente criando conteúdo, dividindo a atenção, querendo a atenção das mesmas pessoas que já estão ali. Então tu não tem mais o mesmo formato. Tu tem que se recriar. Aí o que o Instagram é obrigado a fazer? Ele tem que mudar o formato para não perder a Pode crer. É meio que redistribuir. Nossa, que loucura. Matematicamente faz muito Porque sentido. agora tá velho. entregando pra quem não segue mais. Sim. Pra quem não segue, né? Cara, Eu não tinha isso antes. é uma teia de estratégias que tu tem que desenvolver para jogar o jogo do algoritmo, cara. Porque pensa, cara, tá todo mundo fazendo vídeo, todo mundo fazendo isso aqui. Cara, é os mesmos seguidores. Então o que o Instagram faz? Pô, vamos mudar isso aqui. Por exemplo, hoje o Instagram ele é multiplataforma. Cara, tem o Trends, tem o Reels, tem o Stories. Cada um tem o seu formato específico, tu tem que atender aquele formato. Tem que estar em tudo ali pra entregar o Instagram. Cara, o ideal é ter tudo. importante, Por exemplo, né? agora, saiu um botãozinho lá de responder por IA. Cara, achei ridículo, absurdo. Em Mas vez de isso tu já tem responder tempo, ao teu né? parceiro, tu responde por IA. Mas tem Só um que tempo tem que isso usar. já, né?
Da IA. Quando eu Tem. vi, eu senti medo. Falei, eita, isso, tipo assim, humanamente falando, falei, cara, isso aqui Não, tá IA muito além das coisas, tá ligado? Desculpa te cortar, mano, mas eu realmente gostei do que você falou, é assustador, porque me gerou uma sensação artificial das coisas, o que de fato ela tá ligado? Aí tu pensa que o Instagram, daqui a pouco ele vira chato, porque vai ser só Sim. comercial, só conteúdo raso e tal. Então, pô, como é que ele vai fazer pros grandes criadores crescer? Pra Sim. chamar a atenção das pessoas? Tem que jogar o jogo das redes. Mas aí que eu acho muito interessante, o Gustavo, porque entra os hacks. Tipo assim, às vezes tá tudo numa normalidade. Quando vem um elemento. Tipo, o Felca foi um exemplo disso. Um cara completamente constrangedor, esquisito, mas que provavelmente todo mundo era aquilo no fundo, mas não demonstrava. E ele foi meio que o. Como que fala? O bode expiatório. Tipo assim, mano, que venham as pedradas, mas eu vou ser o esquisito e tal. E aí todo mundo se identificou com aquilo, o cara explodiu, tá ligado? Mas aí é Hoje uma ele é identificação de conteúdo. Sim, mas assim, do algoritmo, né? Mas se a gente for parar pra pensar, tipo, uns 10 anos atrás, nos rolês que a gente curtia, ele não seria um destaque, vamos dizer assim. Então ele meio que burlou o padrão do que a gente tá acostumado a ver. E aí nisso os caras colocam como... E eu achei muito interessante, porque esses dias, parece que eu tô muito passando pano pro cara, mas eu realmente achei muito inteligente. E ele é um cara inteligente. No sentido dele falar que ele sabe que esse hype vai passar. Ele falou, mano, isso aqui logo, logo acaba. E eles têm ciência E como disso, que tá faz ligado? pra mudar? Tipo assim, tem um influencer que ele tem um estilo, aí passa um tempinho e tem que se renovar, né? Como que funciona essa transição? Aí, cara, tu tem que se municiar para fazer isso, porque não pode ser no chutômetro. Então, o que vai acontecer? Tem N ferramentas que tu usa para ver o que é tendência, como é que as métricas estão funcionando. Previsão de mercado. Previsão né? de mercado, o que a galera está pesquisando, quais são as trends do momento. Então, por exemplo, as trends explodem, todo mundo imita. Mas o algoritmo não quer isso. Ele quer o criador da trend. Sim. Quem que é o criador da trend? Muito bom você Então, falou isso. por algum momento, ele vai entregar a trend ali, que é modinha. Mas daqui a pouco ele, putz, é lá, o criador é ele. Então, um corte aqui, então, ó. Pessoas que copiam referências estão ficando para trás. Então, quem cria, que é o lance que o Instagram quer, né? O Instagram quer criadores. Originalidade. Autenticidade. Isso aí. Esse é o segredo. Interessante, mano. Isso é bom demais. Um doce. Cara, o que mais tem hoje é... Não vou dizer que é o que mais tem, mas tem muito. Pessoas que é de Ctrl-C, Ctrl-V. Cara, eu copio um pensamento e subo ali. Copio não sei o quê. E o jogo mudou tanto, cara, que há pouco tempo atrás a galera falava assim, não, você pode criar um conteúdo a partir não sei o quê, pode vender não sei o quê. Ah, você não tem conteúdo? Compra um livro na Amazon e transforma esse livro num treinamento, num e-book, você vai explodir. Cara, não vai ter consistência. Não tem verdade. Mas não é um paradoxo isso? Ninguém compra isso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que tem que ser original, tem aquela antiga visão de nada se cria, tudo se copia, né? E eu sou um fiel credor disso. Tipo, eu realmente acredito que você tem que copiar muitas coisas sim, porque não tem como. Sim. Mas eu acho que é uma linha tênue também no sentido de você se inspirar e não de copiar. Entende? Exatamente, Trazer cara. vários Exatamente. elementos, porque você vê Tarantino falando de Scorsese, você vê os caras grandes falando de Bergman, então tem toda essa E o que você pode fazer, cara? Por exemplo, tem uma trend, tá explodido, ou tem um vídeo, tem um assunto que tá explodido. Cara, você vai usar aquele assunto, mas falando sobre aquilo. Você trazendo seu ponto de vista. Aí já é outro papo. Aí o criador, o Instagram não te derruba, porque tu tá criando um conteúdo novo com base naquele que já existe, ok. Só que é novo. Você tá criando o conteúdo, não tá copiando ele Ctrl-C, Ctrl-V. Isso é importante. Bom, antes de você Eu tive entrar... essa conversa hoje com um cliente meu sobre isso aí. Tipo assim, gente, existem várias formas de fazer o conteúdo chegar nas pessoas. Tem que usar gatilhos, ter um conteúdo de verdade, ter uma chamada de ação no final. Acho que isso é o mínimo. Acho que pode ser o mínimo pra quem faz, tá ligado? E é difícil, mano. É foda. É difícil. Tá ligado? Porque o copiar é mais fácil. Se deu certo pra um, vai dar certo pra mim. Mas fica nessa luta constante que não dá certo. E não fura a bolha, né? Não fura. Eu tô rindo porque, de fato, fazer o básico é difícil, tá ligado? Tipo, às vezes a gente se surpreende, mas realmente fazer o básico é difícil, tá ligado? Por isso que a grande maioria das pessoas não fazem, mano. Tipo, as pessoas não bebem água, tá ligado? Não quero pagar de... Mas é sério, pô, as pessoas não bebem água, não reclamam de umas coisas que é tão... Pra você resolver é tão simples, tá ligado? Mas eu vou fazer uma pergunta, Gustavo. A diferença de um empresário para um assessor. Eu tenho essa dificuldade, sabe? Que eu acho que às vezes o assessor tem que ficar entrando em contato com pessoas, o empresário vê a parte de grana. Eu não sei a diferença. Qual que é a diferença? Cara, basicamente assim, ó, o empresário, ele vai ser o cérebro do negócio pro influenciador. Caramba. Ele vai ser o cérebro do negócio, cara. Ele vai pensar numa criação de marca,
numa identidade visual, ele vai criar um Media Kit para comercializar os espaços comerciais que pode ter ali dentro, ele vai criar uma landing page para ter uma página oficial que tu pode usar para tráfego pago, para atrair empresas, leads, enfim. E ele, então, ele é o cérebro do negócio, cara. Basicamente, dá para dizer assim, cara, o empresário, do influenciador, ele é o sócio do criador, do influencer. O influencer, ele tem que criar o conteúdo e tal, só que o background é o empresário. Ele que vai entrar em contato com as empresas, ele que vai ver, pô, isso aqui tem que estruturar dessa maneira, e aí precisa de embasamento para isso, então tu usa várias ferramentas de organização, de planejamento, de alcance, de métricas, e aí vai indo, cara. Então tu olha com o cérebro do dono do negócio, só que o criador é o influencer. Ele cria o conteúdo e tudo mais, mas às vezes tu já entrega até o conteúdo pronto. Ó, vamos seguir essa linha, vamos ter um calendário editorial que tu vai seguindo e tu vai montando as estratégias pensando em negócio, monetização. Aí, por exemplo, um assessor, o que o assessor faz? Ele depende muito o formato de trabalhar, pode ter vários formatos diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar um cara que eu sei que eu tenho uma empresa que está querendo fazer uma campanha. Eu falei, cara, esse aqui vai encaixar na tua campanha. Eu não sou empresário dele. Então, daqui a pouco eu vou ser comissionado pelo trabalho que ele vai estar fazendo, vou estar fazendo a ponte. Ou eu posso ser um assessor que, pô, eu tô com o Dianho, eu sou empresário dele, só, cara, é correria. Ele está lá no Rio Grande do Sul, eu tô aqui em Itajubá. Eu falo, cara, eu quero alguém colado nele, criando conteúdo full time. Eu quero alguém cuidando da agenda dele, pô, tal hora tem que estar em tal lugar, tal hora tem que criar tal coisa. Então, ele vai assessorando esse dia a dia dele. Então, tem vários formatos, desde assessoria jurídica, contábil e, cara, basicamente, um influencer é uma empresa. É uma marca também, né? É uma marca. E tem sentido o influencer, ele focar num nicho só? Tipo assim, vou te dar um exemplo. Aí tem aqui na cidade a Tamires, né, com o Marcos. Uhum. Eu tava conversando com eles hoje, né? E eu falei, ó, eu não sei se é legal fazer parceria com várias empresas, fazer collab, né? Com um supermercado, depois uma loja de calçado, depois uma oficina. Uhum. E eu acho interessante se vocês focassem num nicho para ser conhecido por isso. Exatamente. Você acha que tô brisando? Não, cara, esse caminho é fundamental, porque aí tu tem identificação com o teu público. Então, por exemplo, imagina se tu dá tiro para todos os lados. Daqui a pouco tu fez um vídeo, fez um conteúdo que viralizou. Pô, legal, alcançou um monte de gente. Essas pessoas vão chegar na tua base, elas vão olhar o que ali, o que tu tem ali dentro. Pô, não tem nada a ver com o vídeo que viralizou. Entendi. Ou daqui a pouco tu começa a ter muito acesso à tua página e não vira seguidor. Aí é ruim, vira efeito contrário. Né? Efeito contrário, o algoritmo reconhece isso. Ele fala, opa, peraí, cara, esse cara aqui não tá atrativo. Esse que nem cara... sorteio, né? É que nem Mais que 3 amigos. Então, pô, explodiu. Veio um monte de gente, cara. Essas pessoas vão ser as primeiras que vão receber a tua próxima postagem. Então, tem que fazer sentido com o histórico que tu tem, com identificação de marca, de produto, de conteúdo. É o eterno storytelling, né? Storytelling. Mano, é muito engraçado como é que a história se repete, né? Porque, tipo, nos anos 80 e 90, você tinha aquelas one hit song, que eram as bandas de um hit só. Tipo, Sim. lançavam uma música e vivia daquilo pro resto da vida. E você vê isso acontecendo hoje dentro do Instagram. Às vezes a pessoa viraliza por uma coisa, mas ela nunca mais consegue reproduzir aquela mesma qualidade em outro trabalho, tá ligado? Mas aí que tem negócio. Aí onde entra uma assessoria ou um De empresário para qualidade, poder conseguir levar adiante. Nossa, então, Basicamente, é o mapa do caminho. Ah, dá para viver de influencer sem ter um empresário? Cara, no começo tu até vai. Vai chegar um momento que não. você vai bater a cabeça num teto ali que Vai bater a cabeça. precisa, né? As empresas, elas querem chegar no influencer através do empresário, porque daí eu vou entregar todo um mapeamento, ó. Vamos fechar uma campanha assim, ó. Eu vou te entregar isso aqui, funciona assim, nossas métricas são essa. Então tem toda uma negociação antes. E pro próprio influenciador, cara, daqui a pouco vai negociar direto com uma empresa. Pô, cara, mas eu te sigo aqui, eu curto muito o teu trabalho. Não, vamos fazer por tanto. Ou eu te dou aqui umas peças aqui da minha loja, sei lá. E fica por isso mesmo. E fica por isso, permuta. Ô, Gustavo, mas você acredita que é nessas horas que as pessoas se vendem, talvez? Que a empresa pode vir com uma... Ah, não, mas aí pra gente fazer essa publi aqui, você tem que seguir isso aqui, isso aqui. Aí o cara que... Tipo, os fãs fazem muito isso. De, tipo, eu curtia tal coisa quando eu era assim assada. Fica aquele saudosismo. Porque eu acredito que talvez chegue num certo ponto do caminho em que você tem que se adaptar a certas vontades capitalistas, vamos dizer assim, no sentido literal mesmo. Tipo assim, para você fechar com a minha marca, você vai ter que se comportar de tal forma. E o influencer, ele Se recebe não tiver essa um proposta. empresário, né?
Ou com Também empresário com o também. empresário. É, cara, Se vender, aí vem um diz- ponto Se interessante, ó. vender, nessas horas que as pessoas... para eu fechar com a Coca-Cola, eu vou ter que fazer tal cartilha. Não tô falando de política, nada. Às vezes, sim. algumas exigências mesmo. Então, pode ser nesse momento que as pessoas começam a criticar o cara, tá ligado? Igual o Fred, por exemplo, que foi pra Globo. Deu pra ligado? entender o que eu falei? Entendi, eu acho Eu que- vou te Ah. responder até. Tipo, o Fred, que foi pro Globo Esporte, ele tinha o estilão dele, depois quando entrou na Globo, É, ele teve isso. que... Se adaptar. moldar ali, Se moldar. tá ligado? É, cara, aqui tem uns pontos interessantes, ó. Geralmente, quando uma empresa busca um influencer para fazer um trabalho, ela vai meio que seguir na linha do influencer. Ah, da Por hora. quê? Já faz Identificação pra com ele, né? marca. O que que ela quer? Cara, a empresa, quando ela pega um influencer, ela quer fazer parte da comunidade dele ali. Ela quer o engajamento que Que é a o tribo do influencer cara, tem, a né, tribo velho? do cara. Pode Então, crer. é isso que ela busca. Por exemplo, cara, imagina que uma empresa vai fechar uma campanha, sei lá, com a Globo. Horário nobre, 5 milhões de reais. Cara, se tu pegar esses mesmos 5 milhões de reais, contratar só influencer top e fazer uma campanha de tráfego pago, tu tem um resultado muito maior. Tanto que hoje Entendi, a mídia mano. digital ultrapassou a mídia tradicional. Total, já tem um tempo, E né? muito. É. Porque a mídia tradicional, ela não tem dados para te entregar. Ah, no horário nobre são tantas pessoas assistindo. Ou vamos dar um exemplo bem esclucho aqui. Outdoor. Vou fazer um outdoor na cidade. R$ 1.000 por semana. Ah, nessa rua aqui passa tantos carros por hora e o público pedestre é tanto. Cara, quanto que disso é meu público? O público da marca que está querendo fazer uma campanha. É mínimo. É a mesma coisa na grande mídia. Pô, eu vou fazer uma campanha de milhões que eu vou atingir um público que talvez seja 20% de tudo, para todos que vai aparecer, 20% é o meu público que interessa. E com esses 20%, como é que eu vou agir com o cara? Diferente de um tráfego pago, que eu configuro, eu boto a grana que eu quero, eu configuro para saber exatamente quem eu vou atingir, a Quantos hora que eu eu vou vou atingir, atingir. Faixa etária, tudo, costumes, Caralho, que tudo, bizarro, tudo. mano. Cara, Isso é tu... muito esquisito, Não, velho. e é Nada, bizarro é que da assim, hora. cara, eu também adoro, cara, porque, inteligente, cara, tu né? quer comprar Não, o sim, é nesse pneu do sentido carro. mesmo. Cara, tu quer comprar um pneu do carro, tu vai ali dar uma sapiadinha, Sim. pneu do carro, beleza. Cara, tu vira as costas, tu abre o G1 pra ver a notícia, vê Já o pneu tá do lá. carro. Vai ali, cara, ele vem, ele te persegue, que É isso aí... nessa que começa as teorias de conspirações também, porque, tipo assim, às vezes eu tô conversando com, tal coisa, aí você abre o celular, tá exatamente isso. a propaganda do O que vocês áudio estavam também, né? conversando. Mas é isso, cara, isso aí a É gente, 1984, por exemplo, tá nós entramos no Instagram, legal, não precisa pagar nada. Cara, quando tu não paga, tu é o produto. Sim. Sim, é o Aí seu tempo, os né? teus dados, cara, estão ali. Sim. Google, Meta, cara, todos os teus dados. Então, eles sabem o comportamento que a gente tem. Sabe o que a gente quer comprar, com quem a gente fala, para onde a Exato. gente vai, onde a gente mora. Tudo. Tem todas as nossas informações na mão dessas big techs. E o mais terrível, eles moldam o comportamento também. Tipo assim, você passa esse comportamento. Por exemplo, cara, isso já tá batido, todo mundo sabe, é óbvio, isso aqui virou extensão comportamental. Tipo assim, é igual fumar. Fumar porque é tão viciante, porque toda hora você tá dando estímulo físico ali. Tanto que é o mais difícil de parar por conta do próprio hábito, tá ligado? E o celular é a mesma coisa. Às vezes tem gente que sente o celular vibrar sem ele tá vibrando, já viu esse negócio? Então você vê o poder de influência até comportamental do quanto a gente tá inserido nesse universo, tá ligado? Mas Então, se não fosse isso, no meu caso, morreria de fome. é, faz sentido, Tá porque bom. você já migrou pro novo mundo, tá ligado? Eu vivo de Instagram. É, ué, mas não No fim tem das nada contas, de só errado presta serviço nisso. pra empresa de vídeo, faço vídeo no caso. Se não fosse, Sim. é muito louco. Tipo assim, é como você tá na Matrix, tá ligado? É, Então eu ué. faço parte da porra da Matrix. Mas aí eu vi um negócio interessante ontem falando sobre isso, que é o poder por trás do poder. Você meio que tá numa Matrix por trás da Matrix. É, sempre. Porque o antigo normal era o dia a dia, a gente trabalhar, prestar conta, beleza. Mas você trabalhando com isso, não estou criticando, mas o Sim. fato de você trabalhar com isso não te torna menos escravo. Porque você fica refém dos Refém. números da. Se o mercado quebra, eu vou junto. Eu tenho que Exato. seguir outro caminho. Não dá pra virar homem das cavernas, tá ligado? Tipo, morar na montanha. E aproveitar, o Gustavo, tipo assim, como você identifica um influencer com potencial de investimento, sabe? Como que é? Cara, é muito louco, porque, por exemplo, ali tá na plataforma dele 3,3 milhões de seguidores. Muita coisa. Então, muita gente segue ele justamente para pegar alguns macetes e tal. E, pô, e tem um Instagram direto ali, WhatsApp, pra galera entrar em contato. Meu, toda hora tem pessoas mandando mensagem. Pô, Gustavo, me ajuda aqui. Minha empresaria, o que eu posso fazer? Como é que eu posso, Eu sou um desses. como é que eu posso fazer Pô, e ajuda tal? meu brother aqui, velho. Ajuda nós aqui. Ele é bom, né? Não, e é muito louco, cara. Eu sou seu empresário. Finge que eu sou seu empresário. E aí, o que acontece, cara? É um oceano azul para trabalhar. E aí não importa se tu tem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 seguidores, 1 milhão.
Cara, o trabalho é basicamente o mesmo. E o que a pessoa tem que ter? Cara, tem que ter um conteúdo próprio. Que nem eu falei, não adianta Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Tu tem que saber qual é teu propósito, autenticidade, tu tem que falar com o teu público, tem que interagir com o teu público, e tu tem que jogar o jogo de acordo Uma com a pergunta, necessidade, né? mas independente do assunto, tipo assim, se for uma verdade, vou te dar um exemplo do Under Podcast. Tá. A gente é louco. Muito mais louco louco. que eu. Eu sou mais doido que ele. Sou de Então. boa. E eu piso muito no Parece, freio. sou de Todos boa. os episódios, aqui nesse momento, eu só tô fingindo que eu sou normal, entendeu? Mas eu tô mordendo aqui, falando, nossa, me segura. Então, e tem uma galera que se identifica com a gente, tá ligado? Tipo assim, galera, assim, pô, porque vamos pensar pra um lado, né? A gente é um podcast de mesa, de igual o estilo Flow Podcast, igual o Flow É, Podcast. o padrãozinho, né, mano? Só que eu vou querer mudar também esse formato. Tipo assim, mas isso não quer dizer nada. O importante é o conteúdo, tá ligado? A forma que a gente faz, tá ligado? Eu sou alívio cômico às vezes, Natan aprofunda os bagulho muito louco, filosófico. E é uma característica nossa, sacou? E isso. Muito bom você falar isso, eu não lembrava disso. Que a gente era assim naturalmente. Já era pior, né? É porque assim, faz sentido, porque desde mais novo, tipo, desde quando era moleque, a gente mantém a mesma essência. E eram duas perguntas que eu queria te fazer. Mas, enfim, eu vou organizar o tempo aqui. Quando você falou de burnout, eu achei muito interessante. Depois eu quero saber mais ou menos como foi isso, se você se sentiu confortável para falar. E o outro ponto é sobre isso tudo que a gente está falando. Eu acredito realmente que o mais importante é a autenticidade, é a idiosincrasia que eles falam. Tipo, quando eu te falo Volkswagen, na hora já vem na sua cabeça o que aquilo é, o que representa, tá ligado? E eu sempre falo sobre idiosincrasia, é muito importante. E é o que a gente trabalha sempre um com o outro para que a gente consiga extrair isso do under. Mas o ponto que eu quero chegar é, não sei se você já ouviu falar de Zeitgeist, que é o Zeitgeist é o espírito do mundo naquele momento. Tipo assim, é o que o acúmulo das pessoas querem de fato consumir. E aí dizem, né, os chapéu de alumínio, que a gente nunca teve um Zeitgeist tão mutável quanto o de agora. Porque, tipo, um ano a molecada quer uma coisa. Aí no outro ela quer outra. Então tudo isso se dá é como se todo mundo junto tivesse o mundo tivesse uma identidade a cada fase. Não sei se tá fazendo sentido. E como produto, o under, às vezes a gente não sabe onde se encaixar. Porque é muito tosco, mano. Tipo assim, eu falo pra ele, mano, não tem saco pra muita coisa tosca, tá ligado? Porque a gente quer falar de coisa de verdade. Tipo assim, porra, qual foi, mano? Falar coisas que ninguém fala. Não pra ser diferentão, mas tipo assim, caramba, mano, eu tô vendo isso daqui, não é possível que vocês não estão vendo também. Aí você entra no mainstream, tá tudo, tipo, fingindo que tá tudo normal e não tá tudo normal, não tá tudo bem, tá ligado? E uma pergunta sobre isso. Tudo que o Nathan falou, onde encaixar essa loucura? Sim. Dentro da rede social para vender um influencer que pode ter uma loucura dessa também? É criação de conteúdo, né? Primeiro que eu não sei nem se ele entendeu. Eu tô processando essa informação. Não, mas que nem que vocês falaram, cara, é meio loucuragem, é zoeira e, cara, a gente quer trazer conteúdo de relevância, só que, a gente é zoeira. Mais ou menos isso, né? No sentido de, por exemplo, essa semana acho que teve uma morte aqui em Itajubá. Sim. E aí, quase que eu faço merda, que eu falo uma besteira, enfim. Imagina. Mas eu vou falar de uma forma formal. O rapaz foi alvejado com tiros na cabeça. Vamos falar dessa forma, melhor. Mas respeitoso, falar, né? com certeza. Não diminuindo o que aconteceu. Mas aí na hora, eu vi isso ontem. Eu falei, caralho, Itajubá tá avançado, né, mano? Tipo, uau, tecnologia violenta chegou em Itajubá. E aí eu fiquei pensando, falei, mano, eu tenho certeza que uma parcela desse crime que aconteceu, com certeza absoluta, tem influência de rede social. Tipo assim, aí começa... Porque parece que foi passional. É achismo, eu não sei o que aconteceu. Mas quando eu paro pra pensar, eu falo, mano, com certeza teve influência do meio que a gente vive hoje. Com certeza começa numa rede socialzinha, aí o cara fica enciumado. É tudo, aí música. Tá aí tá estouradaço agora da Netflix, que saiu o documentário Adolescência. Né? Eu não vi, cara. Eu vi só o cartaz. Né? Eu ainda não assisti, tá ligado? Só que o ponto que eu quero chegar, Gustavo, é que tipo assim, a gente vê na nossa cidade, na nossa realidade acontecendo essas coisas. Então, porque pra mim isso tudo é um absurdo, tão absurdo, que traduzindo a loucura que a gente fala, que a gente brinca, não, a gente é cômico também, mas a gente gosta de falar de loucura. A loucura seria os absurdos que a gente vê no dia a dia, que ninguém fala, ninguém que não é humano, tá ligado? Tipo assim, isso é cientificamente comprovado. A gente não evoluiu o suficiente para absorver tamanha informação que a gente recebe hoje. E isso está prejudicando nosso comportamento como bando, tá ligado? Aí você tem crise de ansiedade, de depressão, de loucura, o pessoal se entupindo de remédio. E ninguém tem mais controle emocional. O cara bate o carro, em vez de trocar ideia numa boa, sai gritando. Então, são essas coisas que a gente quer apontar. Eu acho que não volta mais.
Eu também, eu tenho certeza que não. A não ser que aperte um botão e exploda uma bomba Daqui a atômica. pouco a gente entra ligado? em inteligência artificial e tudo Mas mais, é aí isso. vocês vão ver É mais ou menos para esse onde lado- estamos caminhando. Cara. Tá, vamos falar então de. A gente falou de como que é o lance do influencer, né? Tudo mais. Identificar um influencer em Potencial, né? Mas no fim das contas, todo mundo quer monetizar, né, mano? Tipo assim, que é o grande lance, né? Porque tudo é um processo. As pessoas precisam ter um conteúdo, se destacar, crescer. E depois vem essa parte. Como que funciona a parte de monetização? Cara, a monetização tu consegue a partir do momento que tu tem a tua comunidade engajada, tu tem as tuas redes dentro de um formato comercial, então você cria um Media Kit, você apresenta para a empresa e fala, ó, a gente consegue encaixar isso aqui dentro disso. Então você vai estruturando dessa maneira. Claro que tem outras formas, por exemplo, monetizar vídeo de YouTube, tem outras formas. Mas a grana mesmo, ela tá na publicidade, cara. A publicidade que tá. E aí vem um ponto interessante, que vem antes tu fez um comentário que vem nessa linha. Pô, mas até que ponto daí, pô, eu sigo um cara que ele tem um conteúdo de um conteúdo engraçado, de roça ali, dos memes e tal, e começa a aparecer publicidade na grade dele. Muita gente pode levar mal. Pô, cara, empresa aqui fazendo propaganda, mas a propaganda ela tem que estar dentro daquele contexto que eu falei, de identificação com o conteúdo que o cara já faz. Então, o que a empresa quer? Ela não quer os views. Ela não, se fosse os views, ela pegava a mesma grana, botava em tráfego pago, chegava em muito mais pessoas. Então, ela quer essa conexão com a comunidade que já faz parte. Porque daí a pessoa vai falar, pô, tu viu ali no Instagram do Janho, a empresa tal, não sei o quê. Então, tu começa a ter uma relevância maior dentro de um contexto de comunidade. Um exemplo Ok, perfeito interessante. disso foi o tamanho que a Growth ela adquiriu no mercado hoje, tipo, absurdo, depois daquele boom maromba no Brasil, todo mundo consumindo, não sei se tá ligado. E ela ficou gigantesca, mano. E era uma empresa que começou bem pequena, né? Hoje ela já é, tipo, tubarão no mercado. Tem uma ideia? Tem uns cliente meu que tá orçando com o Tião, sabe? Tião é um cara, tá ligado? Tem um bar e o Gustavo Tubarão Tião, que lançou ele, né? E pra fazer um Reels com o cara, 10 conto, tá ligado? Tem um vídeo, tá ligado? Caramba. É da hora, isso mesmo, tá ligado? Tipo Tiãozão assim, brabo, hein? é muito louco. Dentro do lance dele. Tem que estar no bar dele, fazer os trocadilhos que ele faz pra linkar É o personagem, né, mano? a publicidade, sacou? E o pessoal paga. Não pagaria. Imagina se em tráfego pago aqui na cidade. É uma coisa, mas furar essa bolha de trazer o cara pra marca, mano, pro grupo ali, nossa, é outra fita, tá ligado? É isso aí. Isso que é da hora, tá ligado? Outro ponto aqui. Tá, uma pergunta. Como transformar seguidores em receita? Vem ao encontro do que a gente vinha Esse é meio falando, Pink né? Floyd, né? Parece os moleques virando sardinha, assim, os seguidores caindo, virando cifrão, É. tá ligado? Virando grana, né? Mas é isso ali que eu te falei, cara. É tu conseguir estruturar as tuas redes pra te ter uma comunidade engajada contigo e aí tu, dentro das tuas redes, tu criar produtos, cara, seja uma sequência de reels, uns stories, que aí tu vai apresentar pra uma empresa pra ela trazer grana pra ti. É meio que você comprova que vale a pena, né? Tipo, aqui é Comprova o que meu vale a atestado de que é rentável pra você, é lucrativo. Exato. Caramba, é tudo business mesmo, né, velho? Você tem dica aí de estratégia pra engajamento? Isso aí é uma coisa. Isso é um corte, hein? Isso é um corte. Cara, estratégia de engajamento. Não tem outro formato que não seja entender cada plataforma. Por exemplo, TikTok. Pô, explodiu e tal, não sei o quê. O que o YouTube sempre foi referência? Você buscar conteúdo. Você buscar, cara, eu quero aprender a fazer, como se faz, não sei o que. Aí você lá e assistir um vídeo. Por que o TikTok explodiu? Além das dancinhas, que era o começo. Pornografia, tô brincando. Hoje, cara, o TikTok, ele é a principal ferramenta de busca de vídeo de conhecimento. Então o cara vai ali, pô, eu quero olhar em 2 minutos o que eu posso aprender. Aí ele vai ali, pá, legal. Bom, mas peraí, cara, não peguei bem o macete. Aí ele vai pro YouTube. Aí ele vai assistir um vídeo de 5, 10, 15 minutos. Tanto que a velha guarda do YouTube, eu falo porque eu consumo bastante coisa nesse sentido, de coisas específicas. Tipo, o YouTube pra mim é isso. Eu sempre fui muito específico no YouTube. Aí, quando eu tenho que resolver, sei lá, alguma parada numa pasta específica do PC, ou seja até jogo mesmo, instalar mod, fazer qualquer coisa. Quando no YouTube tradicional a galera faz um vídeo sobre aquilo e ele é muito específico, a galera tudo elogia. Fala assim, caramba, direto ao ponto, parabéns, e não sei o quê. Aí você vê os comentários, tem 4.000 curtidas. Às vezes tem até mais curtida no comentário do que no próprio vídeo, tá ligado? Loucura, né? Porque eu acho que de forma inconsciente, as pessoas, mesmo que elas não percebam, o que ela tem de mais importante na vida dela é o tempo. Então elas reconhecem quando outras pessoas estão poupando o tempo delas, tá ligado? Importante.
E é bizarro, mano. Faz muito sentido. Ou seja, quanto mais específico você ser, mais informativo, melhor, tá ligado? Sim, Eu isso acredito. vale também pros vídeos curtos, né? De Reels e tal. Eu tive uma conversa com uma cliente minha essa semana. Ela falou assim, nossa, Juan, aquele vídeo que a gente fez é muito legal pra caramba, vídeo bem objetivo, assim, mas flopou perto dos outros, né? Nossa, forte, hein, mano? Flopar é ruim. Branca Flopou. de Neve, Tipo deu 7. assim... E tipo... Aí é ruim pra quem queria... Eu faço vídeo, né? Eu não sou obrigado a fazer marketing. Eu faço produção audiovisual. Fiz minha parte. Só que fica aquele pezinho ainda, sabe? Caramba, parece que faltou, né? Faltou alguma coisa diferente. Eu dei uma ideia pra ela. Era um vídeo, um look, de uma cor vermelha, por exemplo. Eu falei assim, ó, se a gente analisando agora, a gente poderia ter começado o vídeo se amassando um morango. Acho que. Só que eu fico pensando, será que essas estratégias não deixam o conteúdo superficial? É tanta atenção, quer número, quer Mas o views. ponto é aí daí, mano. Tipo, qual o problema? Igual eu mencionei, com todo respeito, não descredibilizando o que você tá falando, mas é como, na minha opinião, e ele, melhor do que ninguém, vai poder falar sobre isso. Porque vai da pessoa. Depende do quanto você tá disposto a tancar. Tipo, ela quer ser enxergada como superficial. Se ela aguentar a cruz, ela vai e carrega. Porque, por exemplo, é o que eu falei da live NPC. Teve gente que tancou. Falou, mano, eu tô parecendo um mongoloide ridículo aqui, mas minha conta tá Só que caindo esse 30 mil, esse tá já é ligado? um nível já estabelecido. No caso, essa Sim. conversa que eu tive com ela, é uma coisa percepção minha. Ela não tá ligada. Tipo assim, ela só quer fazer o trabalho e quer que as pessoas vejam, né? Só que fica naquela luta de engajar, esquecer do comercial que é vender. Tipo assim, sabe? Quer ter números, quer ter like, quer ter views, Nossa, sei o que quê. bizarro, velho. Eu É não muito consigo louco. entender. Mas Aí é aquela não- história, né, cara? Seguidor, teoricamente, não paga conta, likes não pagam conta, Perfeito, né? mano. Então, quando você quer vender, você tem que ter uma estratégia comercial. Não adianta só fazer um videozinho bacana, você tem que ter uma estratégia comercial. E aí vai desde a criação do conteúdo, que ele tenha ganchos comerciais, que ele tenha ganchos para a pessoa entrar em contato, e aí seja escassez, aí entra um monte de coisa, né, cara? E as ferramentas da plataforma tem que ser usada, porque aí ela vai entregar. Sim. E aí, beleza, montei minha estratégia comercial. Pô, a galera tá comentando, tá curtindo. Cara, aí é o segundo trampo. Direitinho ali, ó. Pô, gostou e tal, vem aqui na loja, vem conhecer e tal. Porque a galera, primeiro, ela não tá propensa necessariamente a comprar. É um perfil de loja, ok? Tá mostrando o produto dela. Mas quem tá vendo, tá pensando em comprar, então você tem que criar o gatilho na pessoa, tipo, pô, vou ter um evento, vou ter alguma coisa, quero comprar. Sim. Então tem que plantar a sementinha na Isso é cabeça da pessoa. estratégico, né? É estratégico. Pô, então, aí isso que eu falo, melhor vender com vídeo que chega a 200 views do que não vender e chegar a 1 milhão de views. Exatamente, exatamente, cara. E aí tu estourou, deu 1 milhão de views, legal, não converteu, não vendeu, e aí vai bagunçar até o algoritmo ainda, que daí, pô, mas e agora? Quem veio tá esperando o próximo conteúdo, e aí não vai ter o conteúdo que estourou. Tem um ponto aqui, esse aqui é um corte. Consistência, cara. Consistência, mas aqui é uma coisa importante que eu vejo muito, tá? Tem empresas que elas querem entrar num ridículo, entre aspas, tá? De fazer coisas que não combinam com ela. Te dar um exemplo de fazer. Lembra aquelas trend que vinha um touro, batia na pessoa e a pessoa saia voando dentro da loja, derrubava tudo? Aí faziam cortes da empresa com isso, É. né? Teve uma época que deu um Hypou. boom, parou tal. Graças a Deus parou, né? Mas é pra isso também que serve o cancelamento, velho. Tem que cancelar mesmo, porque, tipo, tem empresa que viajou pra caralho, e os caras foram cancelar aí, tá bom, desculpa, Mas aí às foi vezes tirou, eu, tá eu que ligado? faço a parte produção audiovisual, Tô brincando, eu desculpa. obedeço meu cliente, né? Ele quer fazer. Quer fazer. Porque é o que tá na moda. Aí eu penso Aí assim, você fica julgando fico, mentalmente, putz, mano, né? Tipo, tá bom. Que burro. que parte da história do digital é que as pessoas vão ter uma consciência que você acha assim, que as pessoas vão entender assim, gente, pô, mano, coisas que não combinam com o seu brand não dá certo. Não é porque todo mundo faz, tem que fazer. Igual a nossa Nossa, mãe que falava, pesado, mano. né? Não vai Não é funcionar. igual todo mundo, tá Então ligado? depende de um autoconhecimento, tanto do empreendedor como CPF, quanto da CNPJ. própria CNPJ. marca que ele tem, né, mano? É. Que doideira. Falta essa virada de E chave. aí cai no que eu falo. Porque, cara, aí todo mundo quer viralizar, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter curtida, mas, cara, qual é o grande objetivo? É vender, é faturar, cara. A Sim. internet, os caras estão faturando, vendendo. E acaba virando mais do mesmo, né? Porque todo mundo tá fazendo vídeo do boi chifrando o cara e o cara voando. Aí você fala, nossa, que diferentão, Não, e hein? aí, Você vai vender deu pra caralho, visualização, brother. deu, mas que retorno te deu? Daqui a pouco nem seguidor te deu. Aí as pessoas vê o meme e pula a oferta do produto, vê só o boi e rola pra cima, É. tá E ligado? sabe, tem uma parada que é uma coisa. Um julgamento Juan, tá? Pessoas que seguem Jesus Cristo, por exemplo. E quando chegou na época de carnaval e Halloween,
se vendem a isso, sabe? E as pessoas que seguem, sabe que é um formato da pessoa, sabe? Cara, faz parte do brand da pessoa. paulada que você falando isso. E a pessoa faz dancinha de carnaval. Rebola pra caralho. Vai com as coisas pagando, assim. Uhum. Que é... Aí fica assim, caralho, mano. Tudo contraditório, pelo né, like, mano? tá ligado? tudo pelo like, né? tá ligado? Tipo Por isso assim, que eu te falei que ontem eu vi o podcast da Lucilena Galvão com a Anitta e, porra, é uma das que eu mais admiro, a Lucilena Anitta. Galvão. Eu sabia que você ia meter essa. E eu falei, cara, como que a Lucilena me chama Anitta, velho? Só que ao mesmo tempo que eu achei genial, muito genial. Porque é tipo, mano, é o parafuso e o cheeseburger, né? Não tem nada a ver, é uma coisa que a outra, tá ligado? E aí, quando eu comecei a ver a Anitta falar sobre isso, apesar que esse programa não tem um bom histórico com a Anitta, né, mano? Não posso ficar falando. E aí, ele sabe a história, não? Não. E aí, Depois eu te conto. no off, né? E aí, quando a Anitta começou a falar muita coisa, mano, eu não tenho nada contra ela. Não, tem bastante coisa, mas como empresária é inegável onde ela chegou. Tipo, ela é genial, mano. Genial. Financeiramente, ela Criação é foda, de marca, ela é foda, tudo, cara. foda. Posicionamento. Mas como comportamento e valores, vamos dizer assim, eu acho, não vou nem falar o que eu acho, mas a Lúcia Helena, quando começou a perguntar muita coisa para ela enalteceu um discurso muito interessante de filosofia, de espiritualidade. Aí entra o ponto que você falou, que eu falei, mano, entra no Instagram dela, tudo que ela falou no podcast vai por água abaixo. Quando você vê a imagem que ela representa. Então, às vezes, até que ponto a imagem vale mais do que você fala que é, tá ligado? O que de fato a sua imagem representa mediante aquilo que você tá falando. Ou seja, não tem coerência nenhuma, tá ligado? E isso é complicado. E eu acho que o público que compra, ele não é burro o suficiente para não perceber que ele tá comprando uma furada. Tipo assim, é falso. E as pessoas detestam coisas falsas, tá ligado? Por isso que a Rolex é foda pra caralho, Lamborghini, Ferrari, Philip Patek, porque, mano, é uns caras que estão sólidos desde 1800 e pouco. Desde 1900 e pouco. É sempre a mesma proposta, tá ligado? Menos a Jaguar, mudou. Aí o que aconteceu? Cancelaram. Bem gostoso. Você viu mano. essa fita aí? A Jaguar, desde que o Trump entrou lá, quantas empresas recusaram a proposta woke, tá ligado? Tipo, e publicamente falaram sobre isso. A Bud Light, quando fez com trans lá, os caras ficaram loucos da cara, tá ligado? Que fica meio forçado, né? Não é eu que falo, é o povo que diz, hein? Não sou eu que tô falando. Solta o crocodilo. Solta o quitúlio aí. Né? Vamos pra parte de tráfego pago, Gustavo? Tipo assim, beleza, a gente falou desses conteúdos orgânicos, né, que as empresas pequenas, tá? Vamos falar assim. Falando de empresa, mas serve para influenciadores pequenos também. Eles têm o orgânico deles, mas eu vejo que eles não dão tanta moral para tráfego pago, sabe? Soa meio... Eles querem clicar no botão de impulsionar, sacou? Que é o maior botar erro que cenzinho e vamos ver. Esquece. É uma roleta russa, sacou? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu tinha esse pensamento. Não Porque, funciona cara, então, né? o impulsionar, ele é um público totalmente frio que tu vai falar pro Instagram, ah, beleza, eu quero visitas na página. Então tem uma leve configuraçãozinha que tu consegue fazer ali e tal, mas ela é totalmente fria. Ele vai te trazer um público muito frio. Então tu vai botar uma graninha ali, beleza, até pode vir pra tua base, mas não vai converter. Não é o seguidor engajado que tu precisa. E como é que faz para isso acontecer? Tráfego pago é um caminho para crescer na internet? É, desde que não seja impulsionar. Ah, mas como assim, Gustavo? Tu vai fazer campanha no Meta Ads, no YouTube Ads, aí que tu configura a tua campanha. Então, o que tu precisa? Primeiro ponto, saber quem é teu seguidor. Qual é a persona que é o teu seguidor. Aí você estruturou isso aí. Agora, na minha campanha, eu vou buscar exatamente quem eu quero. Desde os hábitos, das dores, dos desafios, dos costumes, faixa etária. Cara, desde o celular que usa até onde mora, tudo. Tu pode configurar. Como que você escaneia isso? Pergunta genuína, tipo, não sei mesmo. Como é que você escaneia todas essas informações? Primeiro tu define a tua persona. O que é a tua persona? É o teu cliente ideal. O teu cliente ideal, tu tem que fazer um mapeamento completo dele, cara. Tipo, criar uma pessoa fictícia que pra você atingir, pra te atingir, pra te saber, cara, é uma pessoa exatamente assim que eu preciso atingir. E aí, as Big Techs têm todo esse mapeamento de quem são essas pessoas. Aí, lá no Ads, você configura, porque às vezes não é tão... Assim, claro, é importante para quem eu quero aparecer. Mas, além disso, é extremamente importante também para quem eu não quero aparecer. Caramba. Para quem eu não quero, cara. Então, por exemplo, sei lá, Isso é foda mesmo. Eu quero lançar um produto que é para maiores de 18. Eu não quero que menores tenham acesso, que eles não cheguem nisso. O meu público-alvo tá aqui. Então, eu já configuro as frases negativas, as coisas que... Propositalmente e consciente para que isso ocorra, né? Aí você cresce com o tráfego pago. Mas o impulsionar esquece. Que aí Furada. até vai vir... Eu também acreditava no impulsionar, achava que era só meter marcha lá e mas poucas aí, ideias. eles botaram isso pra, né? Intencionalmente, né?
Eles devem ganhar um bom dinheiro com isso. É isso. isso que eu ia falar agora, velho. É engraçado. Ô, Gustavo, se você se sentir confortável, como é que foi essa questão do burnout aí? Eu acho muito. Eu pergunto porque, mano, eu gosto demais desses assuntos, tá ligado? Tudo que é questão mental e, Cara, o burnout, dores e pipipi, popopó. eu viajava o Brasil inteiro a trabalho. Inteiro Domingo a mesmo. domingo. Cara, basicamente eu ficava uma semana na fábrica, que era lá no Rio Grande do Sul, e ficava 1, 2 ou até 3 fora de casa. Paulano. Cara, só aeroporto, hotel e. E é uma Cara, solidão, querendo ou não, né? Porque você vê um então, tanto de gente, mas você não Então, tá em interação ao com mesmo nada. tempo que é muito legal quando tu é solteiro e tal, Aham. que, pô, de avião pra cima e pra baixo, pô, legal. Então eu chegava nas lojas, eu fazia treinamento, dava palestra, a gente fazia a Convenção Nacional de Vendas, que a gente era confecção. Então, 2 vezes por ano a gente lançava coleção verão e coleção inverno. Então, trazia todos os vendedores do Brasil inteiro com família, botava dentro do hotel uma semana inteira de palestra, de treinamento e tal. Então, era muito intenso, muito, Sim. muito intenso. Quando minha filha nasceu, começou a pesar. Falei, putz, cara, tá foda, né? Aí chegou um momento que, cara, na época eu era o gestor comercial e falaram assim, pô, tem que ir pra São Paulo contratar um representante lá que a gente tirou. Eu falei, cara, eu assumo. Porque quando tu é representante comercial, tu sai na segunda e volta na sexta. Só que, cara, eu tinha um histórico tinha um salário que não era maravilha, assim, mas era acima da média. Razoável, né? Só, cara, viajava o Brasil inteiro a trabalho, com as despesas da empresa, carro da empresa, telefone da empresa. Então, Unimed, Uniodonto, cara, tava com a vida muito desenhadinha ali, sabe? Eu falei, cara, eu assumo, porque precisava do novo desafio, precisava me oxigenar. Então, quando eu assumi a região, que eu fui assumir, o faturamento que a região dava era menor que o meu salário, e eu só ganhava em cima do faturado. Não tinha salário, porque representante comercial ganha em cima da venda do faturado. Comissionado, né? E aí eu Vamos falei dizer pra minha esposa, ó, amor, não adianta tu ir junto agora. Minha filha tinha 2 aninhos. Porque eu não sei em qual cidade nós vamos morar, não sei escolinha, segurança, não sei nada. Não sei nem se vai dar certo o negócio. Ela, então tá, botei tudo minhas coisas dentro do carro e vim pra São Paulo, que eu atendia São Paulo. Cara, eu cheguei a dormir dentro do carro, correria e tal. Só, cara, engrenou, venho, daí aluguei um AP, elas vieram, mas fiquei 99 dias sem ver elas. Caramba. Minha filha com 2 aninhos, 99 dias contado nos dedos. Era só celular e tal. Ela com 2 aninhos, 99 dias sem ver. Nossa. Ah, não, mas pô, tu não foi ligeirinho, bate e volta. Não, 99 sem ver. Olho no olho, sem encostar, sem pegar no pesado. colo. E a mente, 1.000.000. Mas aí beleza, cara, o troço engrenou e tal. Elas vieram pra cá também. Só que deu 2, 3 anos, cara, começou o loop de novo. Que as duas ficavam sozinhas, morava em São José dos Campos, as duas ficavam sozinhas. Eu saía a segunda e voltava a sexta. E aquela coisa, cara, correria, estrada, trânsito, multa, hotel. Eu falei, cara, quer saber? Desde 2010 eu fazia cerveja em casa. Então já tinha um monte de cerveja premiada e Já tal. era um não sei o quê. hobby, né? Eu falei, cara, quer saber? Isso foi em 2018. Falei, cara, tá na hora de entrar pro mercado. Porque eu já tinha declinado um monte de convites de cervejaria. Falei, cara, agora tá na hora de entrar nesse mercado. Aí que eu entrei no mercado de cerveja. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, cara, eu morava num sítio que eu fazia cerveja. Todo dia eu buscava e levava meus filhos na escola. Eu tava ali na fábrica trabalhando, vendo meus filhos brincar na piscina. Então, pô, Da pra hora. quem só viajava, ficava longe. Então, só que agora veio mais essa guinada agora pro digital, né? Da hora. E qual que é a diferença do, tipo assim, aproveitando que você tá falando do digital, né? Da mídia tradicional pro digital. Assim, hoje a gente, graças a Deus, a gente tá no digital, mas muita gente ainda que tá agarrada no tradicional, né? Cara, o tradicional, ele funciona para vários aspectos, não tem dúvida, principalmente a TV aberta. Então, pô, você quer botar uma marca na cabeça das pessoas pro Brasil inteiro. Cara, o poder da TV Da aberta TV. é monstruoso ainda, sabe? Mas, cara, aí vem aquilo que a gente falou lá no começo do papo. O digital hoje ultrapassou o tradicional justamente porque não é empírico. Não é, não, no horário de pico é tantas pessoas assistindo, o índice BOP, não sei o que. Cara, no digital não tem isso. Eu sei exatamente quem eu vou atingir, quando eu vou atingir, quanto eu vou atingir, quanto que eu vou gastar para investir, quanto que esse cara vai me custar. Ah, não tá dando retorno minha campanha, eu altero o formato dela, eu pauso ela, eu mudo e eu faço dar resultado. Sendo quem eu quero ser, né? Tudo Sendo quem eu isso quero sendo ser. quem eu quero ser. Isso é interessante. E as grandes, vamos pensar assim, lá, emissoras, essa galera assim, tem que adequar, né? Ao digital. Já estão se adequando, né? Tanto que hoje todas têm seus formatos de streaming e tudo mais. Então, eles estão tão atentos nesse mercado, porque é um caminho sem volta. Ô, mano, falando em termos de números, por exemplo, a Globo, ela caiu de... Puta, eu posso falar muita merda agora, mas eu não lembro. Eu sei em quanto que ela caiu, mas não lembro de onde ela saiu. Mas era papo, assim, de dezenas de bilhões, tá ligado? E ela caiu pra 9 bi. Mas, assim, de muitas casas de 10 pra cima, ela Mas caiu é o pra mercado, 9 né? bi. Então, mas o mercado se deu devido ao boom da internet, né? Ela não teria tido esse prejuízo
se não fosse outras fontes de informação e de consumo midiático, vamos dizer assim. Sorte a nossa. Sorte a nossa, exatamente. E assim, o que me choca, isso é interessante, você vai saber muito sobre isso. Porque eu consumo, por exemplo, um conteúdo X lá e consumo aquilo o tempo todo. Eu entro tanto numa bolha que eu não percebo que a Globo, SBT, Record, eles ainda funcionam e estão, tipo assim, gerando pra caralho. Então, na minha cabeça, por exemplo, até pouco tempo atrás, os caras falaram, tô num grupo de cinema no WhatsApp, a galera falando, não, porque passou tal coisa no Rodrigo Faro. Eu falei, Rodrigo Faro? Tipo assim, caralho, isso existe ainda, tá ligado? Aí, tipo assim, aí eu olhei, o bagulho tava bombando. Aí passou semanas, o Rodrigo Faro tava no Cariani. Eu falei, nossa, tipo, caralho, os caras, a TV ainda existe, tá ligado? Sim, e tem muita força, sem dúvida nenhuma. Dá um jeitinho, né? Então foi um choque pra mim, porque eu tô há anos aposentado da televisão. Não, tá cara, deve ter uns 15 anos que eu não tenho TV em casa. Eu não sabia Tem que- streaming e tudo mais, mas TV, de tu ligar, quem tá Passar passando na canal, Globo, né? cara, Pô, não eu juro tem. por Deus, na minha cabeça eu ia ligar a Globo e ia estar, tipo, tendo reprise de novela e Jornal Nacional, e mais nada, tá ligado? E vamos falar de inteligência artificial, Não que pode, ajuda mano. muito também, né, na parte do digital aí, né? Eu, particularmente, gosto, uso muito, todo dia eu uso alguma coisinha, Eu tá também. ligado? Eu tenho Todo usado dia, também, mano. E qual que é o perigo pra isso no futuro, mano? Cara, aí vai vir muitos cortes agora, cara. Que eu vou te dizer. A inteligência artificial, cara, ela tá tomando proporções que os próprios desenvolvedores não sabem onde vai chegar. Porque, cara, toda empresa de tecnologia hoje tem os seus desenvolvedores focado nisso para criar novas IAs, para desenvolver novas IAs. Isso aí tá criando uma proporção que eu digo assim para você, assim, cara, em 1 ou 2 anos o mercado vai mudar completamente. Caramba. O mundo Desculpa, vai eu tava mudar. acompanhando a pauta que ele... O mundo vai mudar Sim. completamente. Já tá mudando muito, né, mano? Mas vai Não. ser drástico. Vai ser drástico, vai ser Tipo, assustador. com a pandemia, com o digital, que É- todo mundo é foi um- obrigado é um a fazer bom- live. Tipo assim. É um bom termo, tipo uma pandemia. Cara, vai ser uma coisa que Acelerou, vai assolar todo mundo vai ser Você impactado fala a abrangência da inteligência artificial dentro do nosso da mundo, nossa né? sociedade, cara. Mas invadindo tudo. É o que eu falo, A pessoa vai perder muito emprego? Vai surgir novos empregos. mas por um outro decorrência lado, disso. graças a Deus vai começar a escravatura, entendeu? A gente sai do emprego e vai pra escravatura. Ela volta igual ela era antigamente, Entendi tá agora. ligado? Cara, vem um mundo. Eu nem tô brincando. Tá ligado? Não, vem um mundo pesado aí que não dá pra nem projetar. Vai ser Tô melhor, brincando. pior, cara, não dá pra Sim. projetar. Quem não tá no digital vai sofrer mais? Vai. Ó, ano passado, você tem uma... Ano passado? Ou 2 anos atrás, você tem uma entrevista do Elon Musk com o Joe Rogan, que os dois fumaram um baseado Onde sinistro começou lá. a vibe E podcast. aí, faz muito pouco. Não, faz mais tempo, na verdade, né? Faz Foi uns bons 2019, anos, né? faz uns bons anos. Mas assim, é muito recente. E aí lá, enquanto eles fumavam o dedo de gorila lá, você vê que o Elon Musk, ele já falava que ele não tinha a mínima ideia do que ia ser aquilo. Só que aí, tipo, os anos passaram e hoje o discurso já é outro. Tipo assim, eles já têm uma dominância muito maior sobre o negócio, mas que não deixa de ser assustador o potencial dela, igual você tá falando. Mas eu acredito que... Eu tô contigo nessa também. Cara, Tipo, a dominância vai ser tão brutal, mano, que a galera não vai conseguir nem reconhecer a realidade mais. E pode tá pôr ligado? aí, cara, estourando 2 anos, cara. Ô, louco, 2 muito anos vai pouco mudar tempo, mano. todo o mercado, cara. Desde das marcas tradicionais, como vão ter que se reposicionar em mercado, como vão ter que buscar a venda, o cliente, o lançamento de produto, tudo vai mudar em 2 anos. é muito pouco tempo, violentamente. velho. Cara, e sendo assim, ó, bem... Otimista, É 1 a mano. 2 anos, cara. Em 1 a 2 anos vai mudar tudo. Eu Quem julgo- estudar isso, então. eu julgaria entrar, mais um trabalhar pouquinho, nisso tá bem, mano. então, né? Eu julgaria uns 10 anos aí, mas Não, cara. 2 anos é muito pouco tempo. Muito mano. pouco. É 1 a 2 anos, o mundo vai mudar de Eu fico cabeça pra ansioso, baixo. mano, e eu sou bem pessimista nesse sentido, tá ligado? Tipo, não escravizando a gente, tudo bem, mas tomara mesmo que dê uma merda muito grande, pique exterminador, tá ligado? E aí, tô brincando, mas é... Não, mas isso aqui, ó, agora eu vou te falar uma coisa que vem aí, que vai acontecer, que já tá acontecendo, que é o fim das redes sociais. Isso que eu ia falar agora. Sério, mano? Aí me quebrem. O fim das redes sociais, cara. De que Já forma? entendi, você não de que gosta, forma? já Deixa eu contestar. Cara, não é que vai acabar tudo. Já Não é entendi que vai acabar. agora. Mas agora a gente vai viver a descentralização da internet. Que é através isso é da muito Web hora, 3. Isso é muito bom, mano. Esse assunto é muito Então, ó. do caralho, velho. O que acontece? Deixa eu ajeitar na cadeira. Na Web 1, a gente tinha a internet estática. Certo. Que o que acontecia? Cara, centros de pesquisa tinham ali suas redes e tal. Precisou se conectar tudo, criar a rede mundial de computadores e tal, e a partir daí a gente vidia. Ah, você tá lá atrás. Lá atrás. Pode crer. Início Essa era dos a anos Web 1. 90 ali, Web final 1, dos anos 80. exatamente Pode isso. crer. Web 1, internet estática.
junta tudo isso aí, tudo começa a se conectar, a ter um fio da meada para tudo isso aí, aí a gente começa a ter a Web 2. O que explode na Web 2? Redes sociais, Orkut, criadores de conteúdo, pode crer. nasce com Orkut, mas aí vem Instagram, YouTube, Sim, Google, tudo isso aí. O que são? As Big Techs. Hoje as Big Techs que ditam o que está acontecendo. O rumo da humanidade, Tanto que a mano. gente está dizendo aqui, pô, mas como é que faz para crescer? Cara, é o algoritmo. Eles que mandam no jogo. Eles mandam, eles têm informação. Então, eu tô no Instagram, cara, tu é um produto da Meta. Sim. Tu é um produto da Meta que ele sabe tudo sobre ti, tem todos os teus dados, tem tudo. Então, eu sou um criador de conteúdo. Cara, até onde o público é meu? Até onde eu consigo monetizar isso sem estar passando pela plataforma? Que segurança eu tenho que isso tudo é meu? E se os caras tiram da tomada hoje? Exato. E é, aí? é uma ilusão de controle muito grande. É uma ilusão de controle. Tem como você fugir desse lance aí? Tem, que é o que vem agora. Agora a Web3 é a descentralização da internet. Então, o que acontece? Os criadores de conteúdo, eles vão ter suas próprias plataformas. Então, pô, eu tenho o Under, eu faço meus podcasts. Isso aqui pode virar uma eu plataforma. tenho a galera que tá conectada aqui comigo. E, cara, e essa galera paga pra consumir meu conteúdo. Aplicativo. Tipo aplicativo, cara. Mas isso já tá acontecendo, cara. Vai virar uns guetos por aí, né, mano? Cara, o start disso aí aconteceu através das criptomoedas. Isso que eu ia falar agora. blockchain. Quando eu quase te interrompi, eu falei, cara, eu precisava fazer esse parênteses. O melhor exemplo foi a Bitcoin, o quanto que ela ferrou Exato. o sistema financeiro e virou um polo, tá ligado? Cara, e ela ferrou, entre aspas, cara. Por quê? Antes o sistema financeiro, ele te dava segurança. Então, por exemplo, quando surgem as moedas, cara, as moedas, ela te dava segurança baseada em ouro. Então, Sim, pô, o lastro do ouro. tantos dólares, tem o ouro aqui e a reserva é de tanto. Então, pô, tá aqui. Chega um momento que os Estados Unidos para de fazer isso aí. Não, agora eu vou imprimir. Eu vou imprimir dólar. Isso que ele tá falando é o rastreamento por lastro de ouro. Até postei essa semana sobre isso. Acho que você viu o meme falando assim, os homens só pensam numa coisa e você sabe que e é nojento. Aí o cara pensando assim, puta, como eu queria que o dinheiro voltasse pro lastro do ouro, tá ligado? Porque a produtividade subiu muito, né? E a remuneração só diminuiu. Exato. Né? Então é muito filha da putagem. E aí, cara. que garantia eles te dão que esse dinheiro todo existe? Exato. Que, cara, aí vem inflação. Aí por que estoura as cripto, especialmente o Bitcoin? Porque eles têm uma base que não está atrelada a governo. Eles têm Cara, é difícil de explicar isso aqui, mas eles têm uma base de moedas que é finita. É isso que eu ia te falar, que porque eu sou leigo de verdade na questão do Bitcoin, mas a estruturação dela eu sei mais ou menos como funciona. E até ia te fazer a pergunta para você me tirar essa dúvida. Uhum. Que tem um sistema que parece que o próprio criador ele fez de uma forma com que ele tenha um alto funcionamento. Então, mesmo que, por exemplo, o governo, a Receita Federal, não, me dá acesso ao seu Bitcoin. Não tem como, porque ele é trancado por dentro. Tipo assim, ele é alto. Ele dá total funcional. segurança, cara. Ele dá total Não segurança tem como, para quem tá compra. ligado? E isso é as blockchain. Sim. Então, a blockchain, cara, tu não tem como burlar. É 100% confiável. Sim. Então, as E blockchain... funcional. E tem um número limite, né? E tem um número limite. Tu sabe que é aquilo. Vale isso Por porque isso que tem isso. um Bitcoin vale pra caralho, porque não tem mais, tá ligado? Ela foi feita em quantidade limite, mano. É genial, mano. É um bagulho genial. Eu comprei genial. por R$18 no Bitcoin, tá valendo 60 mil lá. Mentira, você não tem Bitcoin. Tá R$60. Não, mas é outra moeda, não é o Bitcoin. Eu falo, mano, já vende, vamos investir no ano. O Bitcoin hoje deve estar o quê? Quase R$90. Tô Não sei, desatualizado. mano, não sei. Não, 90 mil. É, isso que eu ia falar, não tá 90 tão mil. baixo, não. Até assustei. Falei, mano, não vou corrigir porque eu não sei, então. Tá bom, né? Você tá falando. Tô brincando. Mas é que tá alto mesmo, velho. Tá absurdo. Então a gente não vai ter nada dentro desse assunto aí, nada grátis na internet, uma coisa do tipo? Exatamente. Então, o conteúdo grátis, ele acaba. Mas as redes sociais vão acabar? Não, elas vão ficar de um jeito que assim, hoje a inteligência artificial vai tomar conta das redes sociais. Então, todo post que a galera vai estar fazendo vai ser baseada em inteligência artificial. Então, vai ficar um conteúdo repetitivo, chato, meio sem sentido. Mano, é o mesmo sistema que a pornografia age no cérebro e qualquer outro estimulante. Por exemplo, quanto mais você consome, mais você quer ir no sentido de escala. Tipo assim, antigamente eu via tal coisa, agora eu quero tal coisa com tal coisa. Não, mas agora eu quero tal coisa com tal coisa, com mais coisa ainda. Esse cara invertido. Então você começa gradualmente a evoluir aquele hábito. Só para fazer sentido o que eu tô falando, puxando esse gancho que o Gustavo falou, eu acho que as pessoas vão ficar tão saturadas das opções que a internet tem a oferecer, que vai chegar numa hora que já não vai fazer mais sentido. Meio que eu enjoei da internet. Não, e é exatamente tá isso. Só que ele ligado? não vai enjoar. Porque ele vai querer. Ele sabe quem são os criadores, quem são os caras de conteúdo bom. Ele vai falar, cara, eu quero fazer parte da comunidade do Under.
vou pagar pra estar lá dentro, cara. Então, É uma questão tribal, parece, né? De pertenço a Tipo o esse... OnlyFans, cara, quase um OnlyFans. Quase um tá OnlyFans, sim. ligado? É óbvio que eu tô ligado, tô brincando. Eu tenho um OnlyFans, tô brincando. É porque a hora que ele falou também do outdoor, uns minutos atrás, a gente começou a conversar sobre espaço e propaganda. A hora que ele brincou do outdoor, eu lembrei da beisola do Privacy Sim, lá. fez Que, você outdoor, viu isso? né? Lembra? Ela Lembro, fez eu outdoor escrito assim, quer me ver peladinha? Aí embaixo assim, é isso mesmo que você leu. Aí tava o QR Code do Privacy dela, tá ligado? Genial, Era, mano. bombou muito. Olha, a Mas, mina assim, ganhou dinheiro pra caralho, tá ligado? Aí você pega um tiozão, um caminhoneiro, loucão no rebite lá, vê um negócio desse e fala... é engraçado que, tipo Tá assim, ligado? tem grátis na internet, né? A É, pornografia. pesado, Aí tem essa mano. parada de OnlyFans, essas porra toda Não, aí. tem na rua e também, vende tá ligado? muito. De Então, graça, tipo mas a assim. galera quer consumir aquele que é mais distante, né? Parece, né? Meio, nossa, É porque ter acesso fácil. é não porque sei. a internet, a pornografia, ela é o único terapeuta sexual que vai te entregar exatamente seus maiores fetiches e paranoias, tá ligado? Tipo assim, porra, tem um lado esquisito meu sexual que eu Tá lá. só encontro. Mano, é um satanismo, é um contrato satânico eterno que você vai ter de satisfazer os seus maiores desejos. Por isso que ela é muito mais bilionária que a cinematografia convencional. Por isso que Deus é maravilhoso, né? Ele entrega Tá a gente nos ligado? nossos prazeres pra gente se ferrar e aprender. E eu não tô Porque a rede falando- social Sim. é bom pra isso. E eu não tô ligado? vangloriando pornografia, mas assim, é esquisito eu entrar. Por exemplo, eu nunca fui do TikTok. Nunca entrei. Não tenho. E aí, eu não lembro com quem foi, com o Leozinho que eu tava conversando. Tipo assim, a primeira vez que ele entrou, cara, primeiro Rios que apareceu foi uma menina, juro pra você, devia ter uns 16, 17 anos de biquíni rebolando. Aí você vê que ele Já te dá o gatilho pra ir pra onde? Aí pra, você já- pra entregar mais, né? Uhum. Entregar mais. Tá ligado? Então, assim, eu não quero pagar de moralista aqui e falar, isso é certo, isso é errado. Cada um Mas faz o que é quiser. curioso demais essa parada. E desculpa ter caído nesse ponto, mano, mas é nesse ponto de consumismo, tipo assim, não sei. Que referência a gente tem hoje, né? O que é sólido da gente acreditar? Porque nada se mantém mais, tá ligado? Mas é aí que vão crescer os creators de verdade, os caras que são criadores de conteúdo. Porque vai sair a força das big techs, os caras vão perder força, e aí vai ser convertido esse público direto para os criadores de Ô, conteúdo. Gustavo, é mas quem interessante. fez essa previsão de que vai cair, que... Cara, na verdade, são modelos que já estão se desenhando. Ah, é como se fosse, tipo assim, baseado nos sinais que a gente já É. tá tendo, a probabilidade é... Tá tal caminhando para coisa. esse caminho. Sair das big techs, sair de você ser um produto ali dentro e sim você buscar o conteúdo que você quer Pode pagando. crer. E faz muito sentido o que ele tá falando, porque o Zuckerberg já sentiu água na bunda, né? Tipo, começou a botar shape, deixou o cabelão, mudou, começou a fazer, tipo, rios dele sendo fodão, e antigamente ele era Chupeta. chupetinha, chupetão comunistinha, tá ligado? Anonimão, né, cara? Então faz sentido, mano. Aí ele já deu de João sem braço, com os lances lá de acúmulo de informação de forma indevida, né? Já começou a dar uma passada de pano, Aí, colaborar mais, vamos dizer assim. Sinistro, velho. Importante que eu não vou perder meu trabalho, né? Eu faço vídeo, né? Então eu vou fazer vídeo ainda. Isso é Vai. importante saber. Cara, tem um oceano azul pra nadar. Só Mandar tem que saber jogar o jogo. Manda o currículo seu pra Hollywood, mano. Fazer o próximo Anora lá. A Nora, um- credo. Como é que chama? O da Fernando Torres. Ainda estou aqui. É, Mas é um filme bom. é um filmaço? Um bom Demais. filme. Perguntar pra você agora do meu trampo, assim, eu tô curioso. Eu mexo com filmagem, né? Você acha que a filmagem ainda é um. O vídeo, no caso, né? É ainda algo importante? Vai durar muito tempo? Cara, porque hoje as plataformas, elas te permitem uma banda larga para entrega de vídeo. É, eu não Anos sabia. atrás, cara, era muito difícil tu subir um vídeo, tu carregado. Cara, a tecnologia era mais limitada. Hoje é mais fácil. E o que as pessoas se conectam melhor? É justamente quando tu tem mais sensores ativos. Então, pô, eu tô lendo um texto ali, eu tenho alguns sensores. Quando eu tenho um vídeo que passa ali uns textos, passa alguma coisa, cara, são vários sensores sendo ativados, Você absorve mais. absorve mais. Então, cara, é um mercado que sim, não vai morrer, pode ficar tranquilo. E eu ainda vou mais além do que ele tá falando. É muito da hora isso que você acabou de falar. Eu concordo muito. E indo mais além ainda, eu acho que acredito que nunca vai acabar isso, porque faz parte da natureza humana. Tipo assim, da eu- alma humana mesmo. Tanto que é uma das artes, né? A Uhum. sétima arte, a lente. E é igual... Eu curto muito Kubrick, que você também conhece bem, que eu tô ligado. E ele falava, você pode ser pensado, pode ser escrito, pode ser filmado. Se você pensa e escreve sobre, vai pra tela, tá É. ligado? Então, o ser humano, desde o início dos tempos, a gente é especialista em contar histórias, né, mano? Aí fala hoje, não, storytelling, tem que ter storytelling. Mas, porra, você vai nas cavernas de Minas Gerais, lá tem os hominhos de palitinho, e os caras escreviam tudo. É óbvio, tá ligado? É um formato de manifestação, seja o tempo que a gente tá exato. vivendo. Aí hoje a molecada de 18, não, tem que ter um bom storytelling. Tipo, mano,
sempre teve que ter um Sempre bom teve. storytelling, tá ligado? Só que confunde, né, a galera, né? Tipo assim, o pessoal começa a criar receitas de bolo, às vezes, assim, achando que vai virar muito, confunde todo mundo. Vou dar um exemplo aqui na cidade em relação a Pegar um, influencer. mano. Pode ir? Quer um? Tem um pessoal aqui na cidade de influencer. Não vou falar citar nome, que é chato. Mas tem influencers. Não. Pô, Fala sim, tô brincando. que faz de tudo, sabe? Assim, a gente tá num nível que as empresas estão cancelando influenciadores daqui da cidade Uhum. por parecer muito, por estar fazendo muito trabalho. Cara, Pô, mas aí é aquele ponto mano, assim, ó. Tá tendo cancelamento de bar? Tem empresa assim, não, essa pessoa, nossa, já. É, Só te dar uma ideia, tipo, tem influência que faz para uma loja de roupa chique e depois faz uma publi para uma loja de roupa popular, preço popular. E derruba a primeira, tá ligado? claro, Assim, com certeza, aí a cara. pessoa começa a ter consciência, começa a entender, sabe? É. Mas Sai é da aquele caverna. desespero, né? Ah, eu quero grana, eu quero faturar, eu quero viver de influencer. Gustavo, passa esse papel. Obrigado, irmão. Valeu, desculpa te cortar. É aquele desespero de a mão não tá aguenta. indo, né? No dente. Aí, agora foi. Tava molhado, tava girando Todo aqui, né? Nicolas Cagezinho. Eu esqueci o bordão que ele faz, senão eu ia fazer, Ai, mas que eu não lembro. gato. É, que gato. Muito bom, mano. Mas, entendeu? Tipo assim, tem essa parada, assim, do pessoal... Muito mais das meninas, assim, ficar rodando muito e não ter um nicho ali, uma parada, Uma não, só faço identidade, isso. vamos Ó, dizer assim. cara, qual é o primeiro ponto, cara? Todos os nichos hoje estão saturados. Tem 8 bilhões de pessoas no planeta, tá ligado? Tá Tô todo brincando, mundo fala dentro do isso. Instagram, todo mundo criando conteúdo e tá tudo saturado. Pô, como é que tu vai se destacar na manada? Cara, primeiro, tu ser autêntico. Não tem como, cara. Não tem como eu querer dar tiro pra todos os lados. Pô, não, vou atender uma grife hoje. Vou fazer uma campanha pra uma grife. No outro dia eu vou fazer pra uma loja popular. Não dá, né, Não mano? vai, cara, não vai. O teu público, o que ele consome? Por isso que eu tenho que falar. Tu tem que mapear o teu público, saber o que tu quer e começar a agir com estratégia pra daí sim tu ter um monitoramento, não, uma monetização lá na frente, cara, com a tribo que tu criou. Então não pode apavorar em relação a números, então, né? Porque antigamente, lembra no começo? Deixa eu ver quanto esse influencer tem de seguidores. Se ficava nessa onda, o povo comprava, né, seguidor, Cara, pra bater hoje número. isso aí não... é pra bosta, viu, mano? Meu, o maior erro que muitas empresas fizeram e que muitos influencers, vamos botar entre aspas aqui, fizeram foi comprar seguidor. Nossa, dá um Meu, bloco isso aí violento, né? ferra com a vida, cara. Porque daí, beleza, eu tenho 100 mil seguidores. Beleza, vamos lá Faz ver. o Cara, pente zero fino ali, engajamento, zero conversão, zero tudo. Aí você vai fechar uma publicidade com uma empresa, a empresa não vai... Não atinge ninguém, né? Não atinge ninguém, cara. Então, Pior- esquece. Melhor você crescer gradualmente dentro do nicho específico, sem apavorar, sem emocionar, sabendo ter foco, né? É. Por isso Então, que nem eu falei, todos os nichos estão saturados? Estão, todos estão. Ah, vou falar de pet, tá saturado. Vou falar de advocacia, tá saturado. Vou falar de cinema, tá saturado. Só que, cara, dentro desse mercado, como eu consigo me diferenciar? Como eu consigo criar um conteúdo de impacto que vai levar uma informação para as pessoas, que vai trazer um conteúdo relevante, aí as pessoas vão se engajar. Por isso que Aí eu a coisa falo, funciona. mano. É meio que ligar o foda-se pra algumas paradas, assim? Você acha que ainda esse formato... Eu falo isso porque a gente é um pouco assim, só que Não. a gente não é tanto. Não, a gente não é um pouco. A gente não é. Desculpa minha crise de pelanca Eu- aqui, que eu emocionei na A resposta. gente, a gente é um pouco, assim, a gente tem pretensões. Porque a gente ainda De pisa assim, muito em falar ovos, coisa, né, sabe? mano? Quer saber, gente? Não, sabe? Não, é Isso por é isso meio que eu- old school, né? Meio underground mesmo, sabe? Não, eu não diria nem... É que a gente é Tem uma palavra amargo, certa. né? Nós é velho gente é chato. amargo. A gente é frustrado, essa é a verdade. O meu medo é que eles apaguem a história, tá ligado? Que, tipo assim, não vou falar isso de forma igual Tiradentes, revolucionário, não tô tentando causar esse efeito. Mas é no sentido, assim, da tamanha bomba de informação que vai vir nos próximos anos. Porque hoje você já abre o Instagram, você vai no Explorar, mano, é muita coisa, tá ligado? É muito rios, é só assuntos diferentes e coisas diferentes. Então, o meu medo é, tipo, minha filha tem 12 anos de idade. E aí, quando eu paro pra pensar em muita coisa da hora que aconteceu, tipo, anos 40, 50, às vezes 1880, tem muita obra boa. O boom de tecnologia seja tão grande que abafe todo esse passado e daqui pra frente os CEOs de Big Tech, os governantes, esses caras que realmente têm influência de verdade, apague esse passado e a molecada perca a referência. Aí, num nível em que eles vão falar de Matrix, que é um filme que marcou os anos 2000, que é puramente, explicitamente, os próprios autores já falaram da influência socrática e platônica no filme, que é puramente
uma tradução do mito da caverna de Platão. A molecada não faz ideia. Não faz ideia. E vai acabar, mano. Eu sinto que vai. Tipo assim, e aí quando você pega. Não quero politizar aqui, mas muito artigo comunista, você vê que os caras apagavam a história de propósito. Tipo assim, você apagando um passado, você direciona o futuro pra onde você quiser, tá ligado? Por isso que o filme que a gente vai abordar amanhã é a Lista de Schindler. Pra não apagar a história, tá ligado? Aqui vamos pra um ponto. Mas eu quero muito saber a tem sua que opinião sobre vai ser isso, cortado, tá ligado? tá? Só pra você saber. É porque a gente não deixou ele Essa falar, brisa nossa aqui. mas assim, o que você acha disso tudo que a gente tá falando, tá ligado? Ficaram devaneando ali. Não falou, tá ligado? Não, é que Faz tem sentido uma o que eu tô conversa em falando, off tá nossa. ligado? Uma conversa em off nossa. Não, cara, mas faz sentido sim, cara, porque que base que tu tá entregando pra essa molecada nova que tá vindo? Não tem base nenhuma, cara. Tipo assim, até questão de profissão. Cara, o que tu quer ser quando crescer? YouTuber, TikToker. Sim. É isso que a molecada quer, cara. Pode continuar, tá, galera? Tem um ponto que a gente não abordou que você queira falar. Uma coisa legal, bolei aqui, ó, eu trabalho com várias ferramentas pra auxiliar no trabalho pra conseguir desenvolver, cara. Então é desde ferramentas de... Olha de novo. Perdão, fiquei na câmera, né? De novo. Olha lá, deixa ele sentar, fica mais bonito. Não tá em você, cara. Você se importa se eu Não. tomo aqui? Pô, eles não tá aí agora que eu vi. Então fechou. Bora? Uma coisa que eu queria abordar, cara, que na verdade assim, ó, eu trabalho com várias ferramentas, desde planejamento, de pesquisa, várias IAs diferentes e são ferramentas que me dão suporte para conseguir, cara, desde mapear campanhas, estruturar, cara, de tudo. Tem um bot que eu tenho que ele é para avaliar perfis de rede social. Isso serve tanto para marcas quanto para influenciadores. Legal. Ele foi desenvolvido, cara, pensando nas grandes marcas, nos grandes influenciadores e no que o mercado quer. Tipo assim, ó, qual que é o perfil que você precisa ter para ele ser atraente, para te trazer seguidores, para não ter aquele negócio, eu tenho 2.000 seguidores, pô, essa semana ali tu vai nos insights, pô, veio 100.000 pessoas aqui só que não virou seguidor. Por que não virou seguidor? Porque você não tem um perfil atraente. Então eu quero lançar pra galera aqui um desafio, pra galera que tá curtindo aqui o programa do Under. O programa vai na terça-feira no ar agora, né? Sim. Então até a próxima terça-feira, todo mundo que assistir, fizer um print, postar ali, marcar o Under, marcar eu, 5 pessoas eu vou entregar essa análise de perfil. 5 pessoas, 5 empresas, tanto faz. Daí eu faço essa análise de perfil para 5 pessoas diferentes. É um serviço que eu faço já... Cara, que eu faço várias paradas na internet que simplesmente não aparecem. Por exemplo, eu mentoro 3 cervejarias hoje. Tem cervejarias que eu faço avaliação, degustação de cerveja. Então, os caras fazem um lançamento novo, eles me mandam, eu avalio. E nada disso sobe em rede social, nada disso sobe em lugar nenhum, porque é um trabalho interno. Então, uma das coisas que eu faço é esse trabalho de análise de perfil e sugestão de melhorias. Então, ele entrega as melhores ferramentas que um perfil precisa ter para conseguir converter quem está ali te visitando em seguidores. Então, tá aí pra galera, ó. Tá assistindo o programa aí, faz o print, marca o Under, me marca. Eu vou... Vai ser os 5 primeiros? Não vai ser os 5 primeiros. Vai ser os 5 que eu vejo, cara, esse aqui tem potencial, esse aqui merece uma análise, esse aqui nós vamos entregar uma análise de perfil com sugestões de mudança, com o que realmente funciona na internet. E eu vou nos comentários aí, gente, vou botar o Instagram, né? Vai ter no Instagram, né? Instagram. O link aí do Gustavo, tá? Você tá marcando ele aí, tá participando. Gustavo, valeu, mano. Valeu, curtiu? Da hora, mano. Eu gosto. Eu tô sentindo o formato do jeito que eu imaginei. Legal. Quero ver depois Que como lindo, vai ser. cara. Não, e a gente bateu papo antes disso, né, cara? Eu falei, cara, Esse cara me ajudou muito, tá louco? tem que ser esse formato, Mano, ele põe C no... Então, eu falei, mano, quem que é esse raio? Quem é esse louco aí? Nunca ouvi falar. E a hora que você entrou, eu já me identifiquei também. Eu falei, nossa, a gente faz uma dupla no sentido, tipo, nós Então, de camisa preta. Adequada, as tatuagens no dedo, tá ligado? Aí eu me identifiquei pra caralho. Mas tu é hop, eu tenho um hop aqui de lúpulo, ó. Ah, pode crer. Então eu achei muito bacana, velho. Falei, pô, o cara é dos nossos mesmo, da hora. Muito bom. Isso que você acabou de falar, pode falar, mano. Não, isso aí tem a ver com aquela passagem de passeio de Eclesiastes. Pô, 3:1. Sim, eu achei Tá ligado? bonito Tipo você assim, que é mandou. tudo no tempo, tá ligado? O Juan é Tudo dos caras que eu mais admiro hoje em dia. Não enchendo a bola, porque ele não merece, mano, mas... Caralho. Brincadeira. Mas assim, mano, são 17 anos que eu conheço ele e de 2 anos pra cá, mas que a gente voltou a ter contato mesmo desse último ano, é absurda a mudança nítida que você teve, né, mano? E Eu absorvo muitas coisas, pra sabe? gente que tá de fora, tipo, pra mim é surpreendente no sentido de puta merda, tipo, ufa, agora o potencial
No sentido, igual você fala, bíblico e de conteúdo, de tudo. Então, pra gente é uma aprendendo. satisfação, tá ligado? Trazer você e recapitular o under, vamos dizer assim, né? Ainda tem um longo e trabalhoso... Ah, quando quiser. Agora é um eu tô- ano zero. É, mano, Começou agora, tá ligado? porque zero. quando ele narrou agora, tudo que ele falou, a última coisa que ele falou, veio uma flecha, né, que você falou sobre potencial de pessoas com perfis X, Y, Z. Quando eu tinha uns 17 anos, 16, eu tô com 30, eu tinha umas brisas sozinho, assim. Na época era muito novidade as coisas, mas eu sempre entrava numa brisa e falava assim, mano, e se eu gravar 24 horas, não 24 horas, mas assim, grande parte do meu dia, e não falar nada e só ir gravando e postando. E eu tinha De essas Blair. brisas com 17 anos, tipo isso, tipo um documentário mesmo. E aí, qual o ponto que eu quero chegar? Quando eu empreendi lá em Ubatuba, com 25 anos, mais ou menos, começou a hypar na internet ideias que eu tinha com 17. Eu falei, caralho, mano, por que eu não fiz a porra, tá Muito ligado? louco isso, né? Como eu sou burro, Mas, cara, é eu mano, com o meu tá start ligado? aí, cara, de Sim. YouTube e tal, cara. Tu olha meu Instagram, fala, será que é esse o Gustavo mesmo? Cara, meu, tem 3 mil seguidores. Só que, cara, são coisas pessoais, coisas de Sim. cerveja. E a galera me cobra muito, cara. Pô, por que tu não cria conteúdo? Por que tu não dá dica? Aí, cara, eu ainda vou fazer isso. Por isso que tem aquele ditado da árvore, não sei se você já ouviu, qual é o melhor momento pra você plantar uma árvore? É, tipo, é agora, tá ligado? Porque daqui 30 anos, ela, tipo, o tempo passa de qualquer forma, tá ligado? Então, Lembro quando eu era criança, em Ubatuba, sou de lá, né? Eu tinha um supermercado lá. Eu era criança, mas isso em 93, 94. Eu ficava pensando, mano, mas se existisse uma coisa que eu pudesse assistir televisão na minha mão, assim, enquanto eu tô andando no corredor do supermercado. Lembro certinho de pensar isso, tá ligado? Aí, cara, eu pensei nisso a hora que a gente falou das Big Tech, que meu avô era o cara que, em 90 também, eu não era nascido, minha mãe conta. Ele era fã de Star Trek, então ele falava que no futuro você ia falar de vídeo com uma pessoa do outro lado do mundo, as pessoas davam risada, tiravam de louco. E isso já tá até ultrapassado. Só que eu fico pensando, se meu avô voltasse dos mortos, ele acordasse, ele ia morrer de novo com infarto, porque o negócio tá muito maior do que ele sequer conseguiu imaginar um dia. Sim. Então eu sou totalmente de acordo e a favor do que você falou, que a inteligência artificial e toda essa tecnologia que a gente tá vendo, ela vai tomar uma proporção inimaginável. Vai, cara, e requer muito cuidado isso aí, Sim. cara. Por exemplo, assim, ó, muita gente confia cegamente numa inteligência artificial. Cara, e ela tem até, agora já melhorou, mas, cara, era na casa dos 20% de alucinação. Sim. Como assim alucinação? Cara, tu vai lá, tu cria o prompt ali e manda para inteligência artificial e ela te responde. E ela te responde com embasamento perfeito, uma estruturação de texto linda e tu fala, uau, legal, Ctrl+C, Ctrl+V. Muda ali uma coisinha e outra e, cara, e tem 20% de erro grotesco dentro da plataforma. Então, o que Que acontece, até cara? o próprio site fala, embaixo tá escrito lá, cuidado, não sei o que lá. É. Tipo assim, ó, não sei, eu esqueci o nome da empresa do chat GPT, por exemplo. A fulana de Open, tal, né? OpenAI, não Open. se responsabiliza por tal. É. Aí você já fala, opa, então Não. eles são propensos a E aí, o que erros, tu tá tem que fazer, ligado? cara? Tu tem que pegar aquela informação, buscar a fonte, usar até outra pra conflitar entre as duas, porque, cara, vem muita coisa errada. Eu corrigi o Muita. chat GPT 3 vezes semana passada, e dele teimar comigo. Eu falei, Aham. não, mano, você tá errado. Aí É. ele, não, se eu tô errado, então me... Tipo assim, eu falei, ô caralho, ô filha da Mas puta. rola muito, cara. Eu rola sou ser muito. humano, você é a porra da inteligência, tá ligado? Rola muito, Cala cara. sua boca. E é bizarro, parece que a gente tá conversando com alguém, Sim, né, cara? E eu falei isso pra ele, exatamente isso. Eu falei, mandou Juan, uma- eu trato o chat GPT como uma pessoa. E isso melhorou meu relacionamento com ele, porque agora ele já entende bem Não, pra e o que é caralho. legal, cara? O chat GPT, por exemplo, tu consegue configurar ele pra personalizar Pra ele. sua pessoa. Então, pô, eu tenho uma empresa X lá, eu configuro ali como que ele é para falar comigo, todo prompt, eu já dou Sim, um pré-prompt. eu faço a Então, mesma quando eu vou coisa. falar com ele de novo, cara, já tem todo histórico de conversa, ele já sabe o que eu faço, pra onde eu vou, como é que eu estruturo. Exato. E é muito louco, mas, cara, não dá pra confiar. Pra você ter 100%. noção, ele me falou que quem foi esfaqueado na eleição foi o Lula. E eu peguei e falei, cara, não, foi o Bolsonaro. Ela falou assim, não, de acordo com não sei o que lá, não sei o que lá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi esfaqueado nas eleições e tal. Eu falei, mano, tá errado. Aí ele demorou, mano, ficou carregando. Aí Entendi. o chat falou assim, não, realmente, peço perdão pela informação, não sei o que. E eu falei, mano, olha o risco disso. É, olha o exato, cara. perigo Isso aí é disso, tá a ligado? alucinação. Então, assim, ó, a projeção é que em curtíssimo tempo vai ficar aí na casa do 1, 2%, mas hoje é quase 20% de alucinação. Só que o meu medo é o seu Sebastião, o seu José da padaria lá. Não, nada contra as padarias. Mas aí pega um tiozão estereotipado lá, joga no chat GPT as minhocas da cabeça dele, tá ligado? Sem um prompt adequado. É, e aí vira uma Abraça a substância ideia, né? Então, cara, agora vamos falar. ali, tá ligado? Quanto que das pessoas que estão ali no dia a dia criando conteúdo, sem ser influencer, sem ser, cara, mas estão todo dia ali, todo mundo tá no Instagram, todo mundo tá postando uma coisinha Sim. ou outra. Quantos que vão buscar esse tipo de conteúdo pra estar repostando como uma verdade absoluta? Então, quando eu digo pra vocês, vai acabar a rede social do jeito que ela é por hoje, aí, né? é por isso, cara.
vai ficar um conteúdo muito chato, muito repetitivo, muito de inteligência artificial, que não tem... Genérico, né? Genérico, cara, que não tem a humanidade do criador por trás, do creator, né? O meu medo, na real, mano, até que ponto isso vai ser usado como arma. Por exemplo, você tem... Agora é chapéu de alumínio total. Você tem muitos casos da CIA, da KGB, de Pentágono e o caralho, que demorou anos para vazar certas informações, que coisas que a gente nunca imaginou que poderiam ser usadas como armas, elas foram usadas. Por exemplo, droga, já usaram. O Pentágono já tentou usar LSD e o caralho como ferramenta de guerra, mas não conseguiram. E aí eu fico pensando nesse sentido da EA, de toda a questão tecnológica, porque ontem, por exemplo, assim que eu abri o YouTube, eu não sei o que acontece, às vezes eu abro o YouTube no navegador e ele vai automaticamente pro Shorts, sem eu clicar, ele já abre automático. E apareceu um vídeo de um cara falando assim, sensacionalista pra caralho, falando assim, olha esse surfista que foi surfar no meio do tsunami. Aí mostra realmente um tsunami de verdade, só que, mano, o bagulho é tão sutil, a inteligência artificial é tão genial, que a hora que dá o zoom, já faz um corte, e a sorte que eu sempre gostei de Portugal, de Nazaré, que tem as maiores ondas do mundo, acho que você tá ligado, já viu? Quando eles fazem o corte do surfista surfando no tsunami, a câmera dá uma aproximada, só que dá um leve corte feito em inteligência artificial pro cara surfando em Nazaré. Então te engana, não sei se você entendeu. É uma transição montada de um vídeo para outro vídeo. Não é o mesmo vídeo. Só que, mano, nitidamente usado por inteligência. E aí eu entrei nos comentários, mano, o tiozão da padaria, o seu José, underline, não sei o que lá, comentando, não, isso é absurdo. Aí milhares de curtindo no comentário. E aquele desespero em mim, eu falo assim, mano, isso é fake pra caralho, tá ligado? Então, o lance que eu tô te falando de armas e tal, quanto que os caras vão começar a convencer a gente, sei lá, grava um vídeo do Trump fakezão, divulga como se fosse a maior verdade do mundo, ou de qualquer coisa, e aí começa, de fato, a manipulação das massas, tá ligado? Cara, hoje, queira ou não, já interfere em política, em eleições e tal, e vai ter uma regulamentação em cima disso ainda. Mas como, tá ligado? Vai ter, mas tá gatinhando. Mas isso é muito doido, velho. É importante cada um ser autêntico e fazer o seu por enquanto, que é o que resta pra gente. É o que resta. Ser autêntico e seguir o jogo das plataformas. Gustavo, obrigado, tá, mano? Eu que agradeço. Paga uma cerveja aí pra mim agora. Com certeza. É piada ou é verdade? Não é real. Ufa. Mas é isso, cara. Quando quiser, tô aí. Adoro. Curto muito o Under, tu sabe disso. Então, aqui eu me sinto em casa. Prazer te conhecer, viu, mano? De verdade, da hora. Espero que você ajude a gente aí. Tá difícil mesmo. Ih, olha lá, pegou por... Não ajuda nada, não. Ele tem que trabalhar. Manda ele, fala pra ele, vai trabalhar, vagabundo. Tô brincando. Boa. Isso aí, galera. Natan, obrigado, tá, mano? Imagina, obrigado a vocês. Valeu, turma. Falou. Tamo junto. Falou. Isso é tudo bem, pessoal. 9 horas já.